Não tem problema, dona Cátia, se a senhora precisar, a gente interrompe, tá? Tá bom. Então, o Ministério Público tem a palavra, doutores. Dona Cátia, bom dia. Novamente, sempre meus sentimentos de uma mãe para outra. Por favor, inicialmente, um relato amplo. Se a senhora quiser, quem está julgando são os jurados, eles não estão sendo filmados, mas é bom que a senhora possa, se possível, olhar para eles e nos... Obrigada, Cláudia. Vamos ver, então. Olha só, a primeira pessoa é a mãe do Andrei, tá? Que foi chamada. E a gente vai começar aqui, primeiro dia, manhã, tá? Foram 2 dias de julgamento. A gente vai ver a parte da manhã do primeiro dia, agora. Narrar o que aconteceu. Aqui quem está sendo acusado inicialmente é o que da senhora? É meu irmão. É meu irmão, é seu irmão. Tio da vítima, portanto. Tio e padrinho do Andrei. Certo. A senhora tinha algum problema com o seu irmão até então? Não, nós éramos irmãos normais, de se visitar. Certo. Então, até então, a senhora não teria nenhum motivo para querer acusá-lo ou tomar qualquer atitude contra seu irmão, correto? Correto. Então, pode nos narrar exatamente o que aconteceu, como é que se sucederam os fatos e, de preferência, doutora juíza, se ela pudesse até, assim, virando e segurando o microfone, mas olhando para os jurados, para eles poderem ver a prova melhor. Eu, sempre, claro, segurando o microfone, porque eles são os destinatários da prova, narrar o que aconteceu e os dias que antecederam e tudo que a senhora quiser expor. Depois, se precisar, a gente faz cortes e vai falando. Mais perto do microfone. Perto do microfone, porque a gente precisa que eles ouçam, Tá bem, doutor. além de lhe ver, lhe ouvir. Eu e o Jefferson, né? Somos de 5 irmãos. Tem o mais velho, tem o Jefferson, que é o réu, tem o Regis, sou eu, a Cátia, e tem o Everton, o caçula. Nós viemos de Santa Maria para Porto Alegre pequenos. Meu pai era brigadiano, minha mãe depois auxiliar de enfermagem. E uma família tradicional, normal, bom relacionamento. Eu sou madrinha da filha dele, ele é padrinho dos meus 3 filhos, né, do Anderson, da Andressa e do Andrei. O Andrei era o filho caçula dos 3 irmãos. E ele morava em Porto Alegre com a família, a gente se visitava, uma casa ao outro, né? Aquela coisa normal de uma família do Rio Grande do Sul. Ele foi embora para o Rio de Janeiro com a família dele e ele entrou em contato comigo, perguntando se ele poderia ficar um período na minha casa, que ele havia recebido um convite para trabalhar no Ministério Público. Isso foi quando, dona Cátia? Foi início de novembro de 2016. Certo. Então, em início de novembro de 2016, ele entrou em contato estava morando no Rio de Janeiro, perguntando se ele podia ficar na sua casa, porque ele recebeu um convite para trabalhar no Ministério Público, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. Certo. Quando ele foi embora para o Rio de Janeiro, ele foi com a família dele. A família dele é constituída, né, por ele, a esposa e 4 filhas. E a esposa dele, por um período, foi enteada dele, porque no próprio depoimento do meu irmão, ela confirmou que a mãe dela e o meu irmão tiveram um relacionamento. Ou seja, ele tinha uma companheira e a esposa dele, como é que é o nome? É Fabiana. Fabiana. Ela tem um apelido, né? É Bana. Bana. A Fabiana era enteada dele e ele passou de padrasto a ser companheiro da enteada, é isso? Isso, casaram e tiveram 4 filhas. Certo. E essa relação, ela é jovem, essa menina, quando eles começaram esse relacionamento? Sim, quando ele conheceu, posso citar o nome da mãe dela? Claro. Quando ele conheceu a dona Áurea, a Fabiana, minha cunhada, era pequena. Tanto é que eles sempre falavam, né, nas reuniões de família, quando a gente estava juntos, ele dizia, eu que tirei o bico da Fabiana, porque senão a Bana ia continuar chupando o bico até hoje. E ela sempre dizia, eu gosto de chupar bico. Então, ele conheceu ela, era pequena, tinha uns 2, 3 anos.
E aí eles tinham um relacionamento que não era divulgado, né? Por ele ser mais novo que ela e essa senhora. Ela ser mais nova que ele? Não, o relacionamento do meu irmão com a sogra. Ah, tá. Era um relacionamento discreto porque o meu irmão já era um sargento da Brigada Militar, mais novo que a sogra, né? A sogra era mais velha que ele e ela era cozinheira do clube. Então, não, era um relacionamento que se sabia, mas não se tinha prova. Mas no depoimento do meu irmão, a Fabiana foi testemunha e confirmou que o meu irmão teve um relacionamento amoroso com a mãe dela. E a Fabiana foi crescendo, eles assumiram publicamente, o meu irmão e a minha cunhada se assumiram publicamente, noivaram, casaram e construíram a família deles com 4 filhas, e a sogra dele faleceu 1 ano após o casamento do meu irmão. Então, de padrasto, ele passou a ser Marido. marido. E ela era jovem? Ela era jovem. A Fabiana, eu não tenho bem certeza da idade que ela se casou, mas ela se casou jovem. E esse relacionamento dele com a esposa, com a Fabiana, começou com que idade? Publicamente para nós, foram nos 14 anos dela que a gente começou a saber que eles estavam namorando. Mas se sabia, através de amigos, de pessoas, que eles tinham um relacionamento antes. Com uns 12 anos, já havia comentário que eles estavam juntos, ficavam sozinhos em casa, né? Porque ele ficava na casa dela, da Fabiana, e a dona Áurea saía para trabalhar. E aí ficavam os dois sozinhos em casa. Ele já sargento da Brigada Militar. Tá. Bom. Gente do céu, que coisa horrível, né? Primeiro, você perdeu um filho que foi assassino pelo seu irmão, né? Já é uma coisa assim, eu tenho muitos irmãos, gente, sou louca pelos meus irmãos, eu não consigo conceber uma coisa dessa, sabe? E aí você tem aí um cara que tem um histórico, ele namorava com uma mulher mais velha, inclusive olha a carinha do indivíduo aqui, né? Que Abraão mostrou no canal dele, vocês viram? Quem viu, conta aqui no chat. Ele usou uma iluminação e um filtro que fez com que o rosto dele meio que não aparece, né? Em algum momento vai focar aqui no rosto dele, a gente não consegue ver o olho dele, a boca, as expressões, né? Então, ele namora com essa mulher mais velha e adubava da filha, né? Porque uma criança de 12 anos não consente ainda, né? Isso um homem velho, né? Homem velho e policial. Policial. Um verdadeiro absurdo, né? Uma coisa que me tira do sério, gente, é caso de pedo, de verdade. E aí ele foi morar com a Fabiana e as 4 filhas no Rio de Janeiro. Isso, depois de adultos, né, as crianças maiores, já tinham as 4 filhas, foram morar no Rio de Janeiro. E lá nós íamos visitar, eu tenho um outro irmão que naquela época morava no Rio de Janeiro, e nós íamos para casa desse outro meu irmão. Qual que é o outro irmão? É o Everton. É o Everton. Então, eu chamo ele até meu irmão do bem, porque é um irmão caçula e a gente se dava super bem. Então, nós íamos para a casa do Everton, nas férias dos meus filhos. Tanto é que, antes do Andrei falecer, um pouco antes, ele estava organizando, ele queria ir passar as férias na casa do Everton, desse meu irmão do bem, que é padrinho também do Andrei, da Andressa e do Anderson. Então, o seu filho estava fazendo planejamentos. Sim, ele estava planejando ir para as férias, né, independente dele passar ou não na escola, eles sempre iam para a casa do meu irmão, do Everton. Uhum. E ele estava até, inclusive, organizando uma festa de final de ano lá no condomínio, porque nós morávamos numa casa. 7 meses depois, antes do Andrei falecer, a gente tinha se mudado para esse condomínio. E ele estava feliz com essa nova moradia? Eu estava muito feliz, porque tinha piscina, né? E meu sonho sempre foi poder oferecer uma coisa melhor para os meus filhos, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho há quase 32 anos no Hospital de Clínicas, como auxiliar de enfermagem na pediatria. E então eu pude realizar o sonho dele, que era ter uma piscina, né? Piscina, quadra, era um condomínio fechado, então não tinha perigo dele estar na rua. Antes nós morávamos numa rua, numa vila, lá perto do presídio central, inclusive perto da linha de tiro, né? Então começou a ficar perigoso e eu trabalhava de noite, eu pensei, eu quero dar uma estrutura melhor para os meus filhos. E a gente se mudou, eu comprei esse apartamento, nós fomos morar nesse condomínio. O Andrei estava realizado, porque ele podia brincar, tinha amizade, né? Tinha piscina, tinha quadra para ele jogar futebol.
E ele estava organizando com uma outra turma de amiguinhos pequenos a festa para o final de ano. E, infelizmente, não foi concluída porque meu irmão assassinou o Andrei. Então, ele tinha planejamentos de uma viagem para o Rio, estava organizando uma festa no condomínio. Isso. Ele tinha amigos nesse novo condomínio? Sim, bastante. Inclusive, nós fazia 5 dias que nós tínhamos nos mudado para lá, uma vizinha convidou ele para o aniversário. E eu disse, mas já, filho? Ele disse, agora já são meus amigos. Porque o Andrei era uma criança falante, alegre, feliz. Ele não tinha problema de se socializar, mas ele tinha personalidade. Então, o Andrei não ia se deixar ser levado por chantagem. Então, isso que ocasionou a morte do Andrei, porque o que aconteceu, o Andrei ia me contar. Ele era uma criança que te contava as coisas. Contava, era muito meu amigo. A irmã dele, né, 4 anos mais velha que ele, então eles também tinham um ótimo relacionamento. Briga de irmãos, aquelas coisas que, né, não sei, então não tem irmão, a gente briga, entica aqui, claro, né? Claro, também tenho irmão. Mas eles eram muito unidos, né? Os meus outros dois, o Anderson e a Andressa também. Só que o Andrei e a Andressa, eles eram mais próximos, né? De idade. senhora tem 3 filhos, a senhora falou, né? Eu tenho 3 filhos. Os 3 moravam com a senhora. Os 3 moravam comigo. Certo. Bom. Ai, gente, que dó ouvir essa mãe, né? Conseguiu aí se mudar para uma casa, tinha piscina, tinha quadra, o menino estava feliz. O que o tio vai alegar é que o menino tirou a própria vida, né? Porque estava em depressão. E a mãe traz aqui uma história completamente diferente, né? O menino estava realizado, tinha viagem, amigos, estava feliz porque estava numa casa que tinha piscina. E aí vem uma coisa dessa que, para esconder o adubo que ele cometeu contra a criança, ele tira a vida. E ainda sai falando que o menino tirou a própria vida, né? Eu soube que esse caso aqui é um verdadeiro absurdo, esse julgamento, gente. Então, vamos ver aqui. Eu vou tentar interromper pouco para a gente assistir, tá? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gisele. Então, Gisele, é o tribunal do júri, sim, eu também não sei nada desse caso, por isso que eu tô vendo aqui com vocês. O nome do menino é Andrei Goulart, ele tinha 12 anos de idade, e aí o tio, que ele tá aparecendo numa televisão, porque o que é que acontece, gente? O cara não tava no tribunal do júri, ele não tava presencial, ele foi julgado por videoconferência. E aí, ele desviveu o menino, Gisele, ele adubou do menino, desviveu o menino e falou para todo mundo que o menino tinha tirado a própria vida, tá? Então a gente está assistindo aqui, esse caso faz tempo, faz anos, tá? O júri foi agora, semana passada. A gente está assistindo aqui o júri para entender o que aconteceu. Foi uma coisa horrível. Aí, voltando, então, para a situação que a senhora nos trouxe, a senhora disse que seu irmão ligou perguntando se ele podia morar com a senhora. Não morar, ele queria ficar hospedado um período ali, porque logo ia ter o recesso em dezembro, e aí ele ia arrumar uma residência, porque ele disse para mim que estava separado da esposa dele, que já estava tudo acertado, que ele ficaria aqui em Porto Alegre e ela lá no Rio de Janeiro. Eu não quis tomar partido, não interferir ali se realmente era ou não. Mas ele disse, eu estou separado da Fabiana, a gente já conversou, e cada um vai ficar num estado e está tudo certo. Certo. E daí? Ele veio mesmo? Ele veio. Gisele, e detalhe, essa mulher que ele era casado, ele namorava uma mulher mais velha do que ele, certo? Essa mulher tinha uma filha, uma criança, ele adubou dessa criança, a menina cresceu, ficou ali apaixonada por ele, né? Porque o que muita gente não sabe é que os pedos, eles conquistam a criança, tá? É por isso que é pior. Então a menina cresceu sofrendo esses adubos por parte dele, se apaixonou por ele e com 12 anos assumiram relacionamento. A menina tinha 12 anos de idade. Ele casa com essa menina e depois ele se muda para a casa da irmã e faz o que fez com o menino, Andrei. E ele é policial, era policial.
veio no início de novembro, ficou uns dias, aí foi quando começou a fazer os exames, né, para trabalhar no Ministério Público, e ele sempre dizia, nossa, Cátia, muitos exames, era folhas assim que eles chegavam pedindo exames, até odontológico, ele disse que pediram o exame dele. Psiquiatra, psicológico, vários exames pedindo para ele. Aí ele voltou, acho que foi 11 de novembro, acho que foi, acho que foi 11 de novembro. E estava tudo correndo normal, chamei meus filhos, conversei com eles, né, disse, o padrinho está vindo para cá. As crianças estavam contentes, porque até então a gente tinha um ótimo relacionamento, né, padrinho dos 3, e o meu apartamento é pequeno. Então eu chamei eles e falei assim, vamos fazer o seguinte, porque o meu pai ensinou a gente a separar menino de menina. Então, fica eu e minha filha, porque morava eu e meus 3 filhos no apartamento. Fica eu e a minha filha num quarto, e o meu irmão e os meus outros 2 filhos no outro quarto, e está tudo certo, né? A gente é família, a gente se aproxima, assim, se aperta, aliás, e está tudo bem. E estava tudo correndo normal. Foi um período que eu tinha feito uma cirurgia na coluna, então era o período que eu mais fiquei próxima deles em casa, porque eu não podia me mexer muito. Então, foi o período que eu fiquei bastante em casa. E aí, na madrugada, a gente gosta muito de futebol na minha casa, né? O André era gremista. A senhora também? Sim. Ele gostava de ir em jogos? Ele gostava de ir em jogo. E eu levava eles, desde a época do Olímpico, levava eles na arena. Então, tem muitas lembranças minhas. Há jogos de futebol, que é como se eu estivesse com o Andrei lá na arena. Porque ele era muito, muito parceiro comigo, né? E por ele ser o caçula, né, a gente sempre trata diferente, porque a maturidade, a idade é diferente da maternidade quando a gente tem mais idade e para quando tem menos. E o Andrei ele era muito carinhoso, afetivo, ele se preocupava comigo, se preocupava com as pessoas. E aí eu dizia, eu vou no mercado. E ele falava, eu vou junto, mãe. E aí ele convidava a minha filha, falava, vamos, Dedé, que o apelido dela é Dedé. Vamos, Dedé, vamos com a mãe no mercado. E no mercado, assim, ele era muito prestativo, ele queria pegar as compras e botar no carrinho. Ele via algumas coisas fora do lugar, das prateleiras. E aí ele queria guardar. E eu falava, filho, por que tu está guardando? Tem um funcionário para isso. Ele falou, mãe, mas as pessoas têm que botar as coisas no lugar certo. E ele gostava muito de cozinhar, né? Ele tinha 12 anos, ele sabia fazer chimarrão, ele sabia fazer bolo, pudim de pão. Ao seu tempo, dona Cátia. Ao seu tempo. Calma, dona Cátia. Se precisar lavar o rosto de novo, a gente lava. Mas a gente precisa da sua ajuda hoje aqui. Desculpa as pessoas, mas é que o André me faz muita falta, muita saudade dele. Então, quando eu relembro esses momentos que a gente viveu juntos e saber que eu não tenho mais o Andrei para fazer isso. E quem é enlutado, quem perdeu um filho, sabe que essas lembranças tocam no coração da gente, porque depois que o Andrei faleceu, vai fazer 9 anos, eu tomei muito chimarrão, mas todo chimarrão tem um gosto dele, gosto da saudade. E isso é o que dói. Então, por isso que talvez em algum momento eu vou ter um choro mais intenso. E aí, então, o André era uma criança alegre, comunicativa, ele não tinha problema, né? Na escola, ele conversava com todo mundo, ele estava mal nas notas, mas isso não era de comportamento, né? Não era uma coisa que mudava o comportamento dele. E no condomínio também ele tinha bastante amigos. E então, o André não tinha problema de falar, ele conversaria com qualquer pessoa, né? E, assim, ele me contaria se acontecesse alguma coisa. Porque, às vezes, acontecia alguma coisa na escola, coisa assim, ele sempre me contava. Nós éramos amigos, porque eu sempre ensinei meus filhos a confiar em mim e eu ia confiar neles. Então, o Andrei sabia que o que ele me contasse, eu ia acreditar, independente de que fosse quem fizesse algum mal para ele. Porque, quando ele era pequenininho, eu sempre falava, filho, a pessoa que mais te ama, a pessoa que mais ama um filho é a mãe. Então, tu sempre pode confiar na mãe. Então, ele sempre confiou em mim. E aí ele sabia o que aconteceu naquela noite no quarto, ele me contaria e eu ia acreditar. Ele, infelizmente, não teve a oportunidade de me contar. Certo, mas, Cátia, a gente tem que, então, compreender. A senhora disse que o irmão veio para cá fazer os exames
E aí ele voltou para o Rio de Janeiro, ou como é que foi isso? No início do mês, ele veio na minha casa, ficou um período na minha casa. Depois, ele foi para o Rio de Janeiro, e aí, quando ficou, acho que confirmado, né, que ele viria trabalhar no Ministério Público, ele ficou hospedado na minha casa. Ele veio com as malas, né, para ficar lá em casa. Certo. E aí, como é que ficava a disposição no quarto? Como é que funcionava esse quarto? Era uma triliche, né, que daí o Andrei dormia na cama de cima, o meu irmão na cama do meio e o Anderson, meu filho mais velho, na cama auxiliar, que é uma cama de puxar. E na noite do crime, o meu filho estava de serviço, ele trabalhava de noite, o Anderson. O que dormiria embaixo? Isso, então só estavam os dois. Só estavam os dois, certo. Fazia quantos dias que seu filho estava morando... Desculpa, que o acusado, o Jefferson, estava morando ali? Em torno de uns... Não dava 20 dias, eu acho. Porque chegou dia 15, ele veio no início do mês, ficou acho que uns 3, 4 dias, não lembro bem preciso. E depois ele voltou, eu acho que foi dia 11 ou dia 14 de novembro, e aí aconteceu na madrugada do dia 30 de novembro. Então, ele ficou poucos dias. Certo. Me chama a atenção uma fala de uma psicopedagoga, a dona Maria Rita, que eu não sei se a senhora sabe de quem que eu estou falando. Sim, sei. A senhora conversou com ela? Sim, porque ela é uma das que estava organizando a festa do condomínio. E ela disse, Kátia, o Andrei, e ela tem um filhinho pequeno, que o Andrei gostava de brincar com esse filho dela, jogar futebol na quadra. E ela disse, Kátia, eles estão organizando uma festa para o condomínio, para o final de ano, né, que aquele era novembro, e aí em seguida seria o Natal, né? Então, eles estavam organizando uma festa de final de ano para o condomínio. Certo, mas ela fez uma referência no sentido de que seu filho teria cortado o cabelo. Tá, o Andrei cortou o cabelo, porque o Andrei ele gostava de ter o cabelo comprido. Né? Ele sempre gostou de ter o cabelo comprido. Mas chegou às vezes dava uma época nele assim, ele falava, eu quero cortar o cabelo. Eu lembro que uma vez que ele cortou o cabelo, que estava bem comprido, que nós fomos numa festa, e nós estávamos na fila do buffet para se servir, e aí alguém perguntou, cadê o Andrei? E aí eu falei, tá ali. Daí a pessoa disse, nem reconheci ele por causa do cabelo comprido. E aí ele foi lá e cortou o cabelo. Então, às vezes, dava isso aí dele querer cortar o cabelo. Mas ele gostava de ter o cabelo comprido. Mas não era rebeldia nem nada, era a opção dele. Porque daí, quando ele cortava, ele pedia para cortar bem curtinho e ficava bastante tempo sem cortar. Certo. Bom, então vamos para os momentos do fato. Aqueles dias que antecederam, ali onde teve a tragédia da Chapecoense, né, pelos seus relatos. Isso. Tá, vamos então tentar recordar o dia dos fatos. Tá. Ou os momentos antes do fato. Tá. Naquela semana correu tudo normal lá em casa, né? Meu irmão levantava cedo, ia para o quartel, lá para o Ministério Público. O Anderson ia, às vezes, chegava do... O Anderson, seu filho mais velho. Meu filho mais velho. O Anderson, meu filho mais velho, trabalhava de noite, então ele chegava, às vezes, do plantão e ia para a aula, para ele fazer um curso naquela época. Ou, às vezes, ele não tinha aula, chegava e ia dormir. E o Andrei e a Andressa iam para o colégio, que eles estudavam de manhã na mesma escola. Aí, às vezes, eles iam a pé, às vezes, conforme eu estava, eu também levava eles de carro. Tá, então, naquela semana estava tudo normal. Mas aí nós somos lá em casa, a gente é gremista, a gente gosta muito de futebol, estava em função que o Inter estava para cair, e nós acompanhando o futebol, em 2016. Aí, na segunda-feira que antecedeu, nós vimos um jogo que eu não estou me lembrando quem era o time, mas que dependia assim, para o Inter cair. O Andrei estava faceiro, porque ele era gremista, seria a primeira vez que ele via o Inter cair, aquela coisa de uma criança de 12 anos, né, aquela empolgação do futebol, porque ele sempre foi muito de ir nos jogos comigo. Né? Aí fizemos uma janta, ele, inclusive, foi que fez a janta. Né? Não, vou voltar um pouquinho antes. Na segunda de manhã, ele estava mal na escola, né? Aí, na época, eu namorava o Luciano, e eles combinaram ali para ensinar, para aprender, ensinar a matéria lá, que estava mal na escola. E aí, na noite de segunda-feira, quando ele estava estudando, estavam os dois sentados na mesa, o Luciano disse assim, Kátia, tu tem um caderno aqui para a gente anotar as anotações?
E eu disse, peraí que eu tenho lá no meu quarto. E eu trouxe um caderno pequeno, assim, peraí que eu vou só largar o microfone para falar. Um caderninho pequeno, assim, né? Não aquele grandão, pequeno. E aí eles escreveram, e daí eu disse, o Andrei, liberou o caderno, guarda lá de volta. E o Andrei era muito regrado, assim, disciplinado, né? Ele guardou o caderno lá no meu quarto de volta. E aí, daqui a um pouco, vai entrar esse caderno de novo na história. Aí, eles estudaram, e o Luciano disse, Cátia, eu estou com fome. Aí o Andrei olhou para ele e falou assim, bem que tu podia assar uma carne para mim. O Andrei gostava muito de churrasco, de carne. Daí o Luciano disse, eu asso se tu fizer com uma janta para nós aí. Porque o Andrei gostava de cozinhar, ele sabia fazer massa com molho branco, ele sabia fazer bolo, churros, pudim. Então, ele tinha prazer em fazer essas coisas quando chegava alguém lá, lá em casa. Que é uma maneira, acho que, dele acolher a pessoa. E ele disse, tá, eu faço a massa com molho branco, ele cheio de orgulho, assim, que ele ia fazer a massa com molho branco, e o Luciano ia assar a carne. Nós jantamos, né, vimos o jogo ali, e fomos deitar, né, que no outro dia tem um jogo importante do Grêmio, que a gente ia assistir, e aí aconteceu a tragédia da Chapecoense pela madrugada, né? Nós já acordamos com a notícia triste da Chapecoense, e naquela manhã, seguiu normal, né? O meu irmão foi para o serviço. Terça-feira. Na terça-feira, exato. Aí, na terça-feira, meu irmão foi para o quartel, o Anderson foi para o curso que ele estava fazendo, a Andressa e o Andrei foram para o colégio, e eu fiquei em casa. E aí a Andressa já tinha combinado comigo que ela tinha que fazer um trabalho escolar na casa de uma coleguinha dela. Ela falou, mãe, eu não vou vir para casa, só vou vir no final do dia, porque eu vou lá na casa da minha colega fazer um trabalho. E eu disse, tudo bem. E o Andrei disse, eu venho para casa. E o Andrei veio para casa. Aí, eram umas 10 horas, mais ou menos, o Andrei chegou. Eu estava tomando chimarrão, e o Andrei gostava de chimarrão. E, inclusive, ele tinha uma cuia, e aí, quando ele fazia chimarrão, e o chimarrão dele era ótimo, assim, e ele dizia assim, quem é que fez chimarrão? Por isso que o chimarrão é bom, porque a cuia dele e a bomba era dele. E ele chegou, me deu um beijo, como normal, e perguntou, mãe, por que tu não está vendo o teu jornalzinho? Que eu gostava de ver notícias, né? E eu disse, filho, hoje tá muito triste, porque aconteceu a tragédia da Chapecoense. E eu disse, filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem junto. E Deixa eu dar uma pausa aqui para responder vocês, gente. Gisele, ele fugiu. Você acredita? Ele está foragido. É Jefferson, tá? O nome desse marginal aí. Como ele estava online, ele não estava presencial. Quando saiu o... Ai, como é o nome? Ai, gente, eu sou ruim do direito. A condenação, quando leram a sentença de que ele tinha sido condenado, o cara fugiu. É imoral, né? Ele fugiu, Cláudia, ele tá foragido. Ou ele foi encontrado já? Eduardo, eu não sei. Eles vão falar sobre isso, da pólvora, tá? Como eu não assisti ainda, eu não sei. Mas eu sei que eles falam sobre isso. Eu acho que o menino não tinha pólvora na mão. Foi uma confusão a perícia também, sabe? Parece que ele limpou a cena do crime. Enfim. Ele tá sendo procurado como foragido. Isso, né? Pois é. Ah, tá. A Cláudia falou que ele tinha fugido, certo? Eu que entendi errado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, gente, eu não abandonei o caso Vitória não, tá? Que eu vi o comentário da Gisele aqui, que o caso Vitória marcou muito, né? Pois é, eu acho que todos nós, né, que a gente ficou muito chocado com o caso Vitória. Inclusive, eu vou soltar um vídeo hoje ou amanhã do caso Vitória, tá? Não tá encerrado não aqui no canal, apesar de eu estar trazendo outros temas também. Vamos continuar aqui. Maturidade dele, ele disse, mãe, que triste que essas mães perderam os filhos desse jeito, né? E eu nunca imaginei que eu ia me tornar uma mãe, dali a horas, que também perdeu um filho de uma maneira trágica. Aí eu disse, filho, vê série, porque a tragédia é triste, mas eu queria poupar ele de ver aquela tristeza, né? E eu disse, não, filho, porque ele se emocionava com essas coisas tristes, né? Eu lembro do caso da Rafaela, não, daquela da Nardoni que jogaram de elevador,
Isabela Nardoni, ele sofreu ali, depois tinha o do Boldrini também, porque eu acompanhava, então eu sabia que ele ia sofrer com a tragédia da Chapecoense, ainda mais porque era de futebol, né? Aí eu falei, filho, vê tua sériezinha, vê teus filmes aí. Daí ele viu, nós fomos almoçar, tinha sobrado a janta, né? Daí esquentei ali, só estava eu e ele em casa, porque o Anderson já estava deitado, que o Anderson ia trabalhar naquela noite, né? E a Andressa não estava em casa, e meu irmão voltava só no final do dia. E aí nós deitamos bem abraçado. Foi meu último sono com ele. A senhora quer parar um pouquinho, dona Cátia? A senhora quer parar um pouquinho? Não, daqui a pouco eu me recupero. Ai, que tristeza, né, gente? Que dó dessa mãe, meu Deus. Desculpa. Aí foi meu último sono com ele. Nós deitamos bem abraçado, porque ele sempre que chegava e a gente ia deitar, ele era muito carinhoso. Ele gostava de estender os bracinhos e falava assim, mãe, me dá um abraço. E eu falava com ele, um abraço? Não, mãe te dá muito abraço. E ele também fazia isso comigo, né? Ele esticava o bracinho, e eu esticava o braço para ele dar um abraço, filho. Ele falou, um abraço? Não, mãe, um monte de abraços. E aí ele passava assim por mim e dizia, faz 6 horas, 30 minutos, 40 segundos que uma mãe não dá um beijo que diz que ama seu filho. E assim era o Andrei. Ele gostava de dar carinho, mas ele também gostava de receber carinho. E sempre foi muito prazeroso poder dar abraço, dar beijo, dizer eu te amo, Andrei. E aí, como eu disse, eu tinha feito a cirurgia e eu ficava mais tempo sentada, assim. Aí tinha uma cobertinha que era dele, que ele tinha ganho de uma tia. Ele ia lá e buscava essa coberta, né? Às vezes eu estava encolhida no sofá. E ele dizia assim, eu vou tapar minha bebezona. E me tapava. Ou então eu dizia, eu estou com sede. Daí ele, parei, mãe, que eu pego água para ti. E aí, quando acontecia o inverso, ele estava assim, ele falava que estava com sede, eu falava, parei que a mãe vai buscar água para ti. Aí os meus outros 2 filhos mais velhos falavam assim, o mimadinho da mãe vai ganhar água na boca, vai ganhar água no sofá. Aí ele respondia, mas quando a mãe quer, eu faço as coisas para a mãe. Então, ele tinha um olhar diferente, ele era muito zeloso, com os irmãos também, ele gostava por exemplo, no dia que aconteceu a tragédia, o assassinato do Andrei, ele estava preocupado que a Dedé estava na casa da amiguinha dele, porque a minha filha é mais quieta, mais tímida, e ele dizia, mãe, será que a Dedé vai comer na casa da coleguinha ou vai ficar com vergonha e não vai comer? E eu falei, filho, acho que ela vai comer, né? Então, ele para ver a noção dele, assim. E tanto é que, na noite que aconteceu, ele e o Anderson também se cruzaram, e um conversou com o outro, ele desafiando o Anderson para fazer negócio de videogame. Tá, aí me perdi. Ele... Aí no dia... daí a gente dormiu, acordamos, né? Eu falei, filho, levanta para te tomar um café, e não dormir até muito tarde, porque depois de noite não vai ter sono. Então, aquilo, criança que estuda de noite, eles não gostam de dormir de tarde, mas também depois, quando dorme, não querem acordar. E aí ele até disse assim para mim, ele dizia, nesse dia ele não falou, mas às vezes ele dizia assim, mãe, eu não te entendo, tu quer que eu durma, mas daí quando eu durmo, tu quer que eu acorde? Aí eu falava, filho, é que tem que ser meio termo, assim, tu não pode dormir muito, para não perder o sono de noite, e é para dormir para acordar com soninho, para de noite tu ter sono. Aí a gente levantou, eu arrumei o café, ele falou, mãe, eu vou ali no mercado. E eu perguntei, o que tu vai fazer no mercado, filho? O mercado é pertinho de casa, assim. Aí eu vou lá buscar guisado. Eu falei, o que tu quer fazer com guisado? Porque ele gostava de fazer receita, né? Que ele falava, ele gostava de fazer comida, então ele chamava as comidas de receita. E aí ele disse, eu vou buscar guisado, porque é sempre bom ter guisado em casa, mãe, para quando quiser fazer alguma coisa, já estava ali ao alcance dele. Aí ele buscou o guisado, nós tomamos café, eu reforcei de novo o convite para ele. Filho, tu não quer ir no aniversário do tio Deva? Aí ele disse, não, eu vou ficar em casa, eu vou fazer chimarrão para o padrinho. Porque ele estava contente com a visita do padrinho lá em casa, né?
E eu não vi maldade, não vi erro em deixar o Andrei, porque o Andrei estaria dentro de um condomínio, com um padrinho, um policial militar, uma figura referente na família, assim, que não achei. Aliás, se eu tivesse percebido qualquer coisa, eu não teria nem aberto as portas da casa. Porque o indivíduo, além de tio, gente, ele era padrinho do menino e, pelo que eu vi, o menino era, assim, louco por esse tio, sabe? Era aquele, tipo, o tio preferido dele. Então, assim, é muito difícil, gente. Eu não tenho filho, mas eu nunca ia desconfiar de um irmão meu. Como é que isso passa na cabeça, né? Ah, eu vou sair de casa, eu vou deixar meu filho, que tem 12 anos, com o meu irmão. Você não pensa que vai acontecer uma coisa dessa, né? É muito triste. Para o meu irmão. E eu fui para o aniversário. Passei para o aniversário e ele ficou em casa esperando o padrinho. Isso, ele falou, mãe, eu vou ficar em casa, vou ficar esperando o padrinho com chimarrão. Aí, passei na casa da colega da minha filha, pegamos ela e fomos para o aniversário. No caminho, o Andrei estava de castigo do celular, né? Porque ele estava com as notas ruins. Aí eu falei para minha filha, liga para o telefone fixo e vê se, de repente, o Andrei não mudou de ideia, porque quando eu fui buscar a minha filha, eu passava de volta pela frente da minha casa, daí era só eu parar e o Andrei viria para o carro. Aí eu falei, filha, liga para o Andrei para ver se ele não quer ir, se ele não mudou de ideia. Aí ela ligou, aí o telefone dele ele não ligou para o celular, ligou para o fixo não completou a ligação. Aí ela falou, mãe, não está completando a ligação. Falei, bom, então vamos nós, porque o combinado já era ele não ir para o aniversário, né? Nós fomos para o aniversário, eu e a Andressa. Aí nós chegamos em casa, eram mais ou menos umas 11h23 da noite, 11h25. Meu apartamento é pequeno, assim, né? E aí, quando eu entrei, veio eu e a Andressa. Então, como o quarto estava dos guris, né? As roupas da minha filha ficaram naquele roupeiro. Aí, quando eu entrei no quarto, na casa, no apartamento, as luzes estavam todas desligadas. Só estava a luz da TV que eu enxerguei assim por baixo da porta. E sempre quando eu saio, eu sempre vou dar oi para os meus filhos, né? E aí eu entrei, vi a luz ligada, eu bati na porta, abri a porta. O Andrei estava deitado na triliche, né? Uma triliche é mais alta que um beliche. O Andrei estava deitado na triliche, o meu irmão na cama de baixo, na do meio, e a cama a auxiliar estava recolhida porque o Anderson tinha ido trabalhar. Aí o meu irmão me recebeu, me cumprimentando assim, com a mão, né? E aí, automaticamente, o Andrei também fez. E o Andrei estava tapadinho de cobertor. E aí, ele tinha uma coisa que ele não queria mais que eu dissesse, que ele precisava tomar banho, né? Uma adolescência, assim. Então, nós tínhamos um código. Eu fazia assim, ó, era eu perguntando se ele tinha tomado banho. Aí eu fiz, e aí, filho? E ele fez assim, ele tirou a mãozinha de baixo da coberta e fez assim, ó, tô cheiroso. O cabelinho dele estava limpo. Guardou de volta. E antes de eu ter ido lá pegar minha filha, eu tinha dito para ele que eu ia passar na loja para comprar uma camisa do Grêmio que eu tinha encomendado, uma rosa, que o Grêmio tinha lançado. Está em função do Outubro Rosa. E aí ele disse... E na hora eu não gostei da rosa, peguei azul. E aí eu mostrei a camisa para ele quando eu entrei no quarto. E ele disse, ué, não era rosa, mãe? Eu falei, não gostei da rosa, filho, comprei azul. E ficou só isso que o Andrei falou. O Andrei quase não falou comigo. E o meu irmão dizia o tempo todo assim, ó. E agora eu estou nervosa, estou falando acelerada, mas ele falava muito mais rápido que eu. Ele dizia assim, ó, eu estou com sono, Kátia, eu quero dormir, eu estou com sono, amanhã eu tenho uma missão importante, quero dormir. E eu vi que, naquele momento, a minha presença estava incomodando o meu irmão ali, que ele queria dormir. E o Andrei quase não falava comigo, eu pensei, bom, vou deixar eles dormir, porque amanhã eles têm compromisso cedo, né? O Andrei teria aula, e o meu irmão ia para o serviço. Kátia, agora, deixa eu só te fazer assim, uma interrupção. Pensando agora, né, a percepção que tu tens é que havia uma tentativa de que tu não conversasse com teu filho? Sim, eu acredito que sim. Por parte do réu? Por parte do meu irmão. Certo. Porque o Andrei, ele chegaria me cumprimentando, esticando o braço, como ele costumava fazer. E o meu irmão, o primeiro cumprimento foi do meu irmão, que ele fez assim, ó. E aí o Andrei na cama disse, fez um cumprimento assim. E o Andrei, na cama de cima, da triliche, também já fez assim. Kátia, e a camisa do Grêmio era para ele? Não, era minha. Ah, tá. A camisa do Grêmio era minha. Mas ele não quis ver?
O Andrei? É. Eu mostrei. Aí eu disse, olha aqui, filho, a camisa que a mãe comprou. Tava fora do pacote. Estava fora do pacote. E aí ele olhou e disse assim, ué, não era rosa, mãe? Porque eu tinha comentado com eles que eu queria essa rosa. E estava difícil de conseguir. Tanto é que ele teve a percepção de perguntar, não era rosa? Eu falei, não, filho, peguei azul. Foi só o que ele falou comigo. E do banho que ele fez, que tinha tomado banho. Bom, então, sigamos. Isso, então, 11h25 da noite. 11h25, porque mais ou menos 11h25. Aí, enquanto E eu... a TV ligada. A TV ligada. A TV está aqui, daí a triliche aqui, e o meu irmão aqui, o Andrei na cama de cima da triliche, meu irmão aqui, e a cama... TV com controle, presumo. Sim, controle remoto. E o roupeiro deles ficava aqui. A minha filha foi para o meu quarto, mas as roupas dela ficaram aqui atrás, né, no roupeiro. Enquanto eu estou conversando com meu irmão, ele falando que está com sono, quer dormir, a minha filha Te passou... despachando, a sensação tipo que tu... assim, sai. E aí a minha filha passou pelas minhas costas, pegou a toalha para tomar banho, e o Andrei nem mexeu com ela. Sabe? E o André era uma criança, né, como fala, de indicar, ele gostava de mexer com ela. Ele não me perguntou como é que estava o aniversário, porque eles... E esse não é um comportamento padrão do Andrei? Não, o André, quando eu saía para essas festas assim, de amigas ali, que nós íamos nessa janta, porque era de família que ele conhecia, ele era acostumado aí. Ele sempre frequentou o meu ciclo de amizade. E aí ele perguntaria, mãe, quem é que estava, quem é que não foi? Porque as minhas amigas também conheciam ele, acompanhavam eles, algumas até cuidavam, às vezes, quando eu ia trabalhar de noite, né? Então, elas conheciam meus filhos conviviam com o nosso núcleo, né? E aí ele não perguntou quem é que estava no aniversário, o que tinha, porque ele sempre queria saber o que tinha comida, para saber o que é, porque ele queria comentar. E ele não perguntou nem quem estava, nem a comida, que não era uma não conduta. era normal. Nem esticou o braço, nem me deu beijo, né? Porque ele sempre dizia, sempre que eu saía, ou ele saía, nós tínhamos essa fala de dizer, faz tantas horas que uma mãe não diz que ama o seu filho. Que tristeza, né, gente? Um menino muito fofinho. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Isabela. É muito triste, gente, esse caso. Eu não conhecia, né? Apareceu para mim agora o júri. Aí eu tô assistindo aqui com vocês. Deixa eu ver, teve... Pois é, gente, ninguém ia desconfiar do irmão, né? Principalmente como, acho que foi a Gisele que falou, que essas pessoas, normalmente, eles se mostram muito pessoas boas, né? Então, engana mesmo. Nossa, horrível, horrível. Eu tô desligando a câmera, gente, porque eu tô comendo aqui, eu não comi nada hoje ainda, mas eu tô aqui, tá? E ele, porque tu colocas ele até agora na tua fala sempre como uma criança muito afetiva, né? Muito, muito. E nesse momento tu não sentiu esse afeto que era a conduta normal dele? Isso, no momento... Nem contigo, nem com a tua filha? Isso, no momento eu não me dei conta. Com ela, ele não trataria ela com esse carinho, mas a maneira dele de indicar com ela, né, de mexer com ela, porque a criança, né, os dois, ela com 14, ele tinha 12 e ela tinha 15, eles ficavam se bicando, sabe? Tipo, o que tu fez? Ele não perguntou nem o que ela fez na escola, lá na casa dessa coleguinha. Certo. E é um comportamento diferente. Quando ele era uma criança curiosa, ele queria saber das coisas, sabe? Certo. Bom, certo. Aí tu saiu do quarto. Aí eu saí pro quarto, e aí quando eu fui puxar a porta, eu disse para eles, né? Qualquer coisa vocês me chamem. E tu deixou a porta fechada. Deixei fechada. E quando eu fui fechar a porta, eu pensei, o Andrei nem me conversou comigo. Amanhã eu vou mexer com o Andrei, que ele não me deu atenção, que preferiu ficar olhando a série. Só que outro dia não chegou, porque 2 horas depois, o meu irmão entrou no quarto gritando, Kátia, aconteceu uma tragédia. E eu não Quando sabia. a senhora diz 2 horas depois, a senhora está se referindo a Não, meia-noite. Não, ele entrou às 2 da manhã. 2 da manhã. 2 da manhã. Ele tá virtual, gente. Ele é esse aqui, ó. Estão vendo aqui a tela da televisão? O cara foi julgado virtualmente, ele foi condenado e ele fugiu, tá foragido. 2 horas que eu digo, porque eu saí do quarto, devia ser, era 11h23, mais ou menos, eu cheguei em casa, eu fiquei pouquinho tempo ali no quarto, porque ele não me deixava ficar ali, ele falava, como se a minha presença estivesse incomodando ele. Não o Andrei, porque o Andrei quase nem falou. Aí... ele entrou no meu quarto gritando. Kátia, não, ele gritou assim, aconteceu uma tragédia. E aí eu me acordei com o barulho da maçaneta da porta.
E aí eu não entendi muito o que estava acontecendo. Eu pensei, sei lá, não sabia o que não tem como tu pensar quando tu acorda num susto, né? Eu só vi que era alguma coisa que ele estava desesperado. E aí eu levantei assim, ó, e quando eu vou indo, o quarto é pequeno, seu apartamento é pequeno, é a pior cena da minha vida, assim, estava o Andrei na cama de cima da triliche, com um rasgo na cabeça enorme, aqui assim, né, tecidos para o lado. Eu sou auxiliar de enfermagem, então eu conheço a cor de uma pessoa em óbito, né? Já vi que o Andrei estava na cor de óbito. Porque por causa da tua profissão. Eu sou auxiliar de enfermagem, então, infelizmente, na minha profissão, eu já vi muitas crianças em óbito, né? A cor do paciente em óbito. E o Andrei, com aquela lesão enorme na cabeça, e eu gritei. E aí a minha filha acordou com o meu grito, e aí ela ficou aqui, assim, desse lado, o Andrei morto aqui em cima da cama, e o meu irmão nesse tanto aqui, ó, e meu irmão só gritava assim, ó, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho, eu estava dormindo, me acordei com um barulho de bateria de celular estourando, mas meu celular... Celular? Ele disse que identificou como barulho de celular, de bateria de celular. Como se tivesse estourado uma bateria? Isso, ele disse, eu acordei com um barulho de uma bateria de celular estourando, meu celular está carregando, e ele apontou ali, e o Andrei está de castigo do celular. Eu nem lembrava que existia celular, quanto mais que o Andrei estaria de castigo naquele momento. Eu estava tentando entender o que levou o óbito do meu filho, com um rasgo na cabeça, ele tapado de cobertor, né? Eu olhava para o Andrei e não conseguia entender. Aí o triliche é alto, né? Daí eu subi assim no triliche e comecei a destapar o Andrei pelas cobertas. Quando eu comecei a destapar o Andrei assim, tipo panqueca, né? Desenrolar para cá, porque não fazia sentido. 2 horas eu saí do quarto, o Andrei estava bem, vivo. E como é que ele estava com um rasgo na cabeça? E eu querendo proteger minha filha, porque ela tinha 15 anos, e ela nervosa, chorando, e também sem entender. E ele só falava. Agora eu fiquei mais acelerada, e ele mais ainda falava. Kátia, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho. Ele botava a mão na cabeça, e ele olhava... mudando aqui, ó, digamos que aqui é a cabeça do Andrei, e ele olhava para o roupeiro, ele não olhava para o Andrei. Ele dizia, não sei o que aconteceu com o nosso anjinho, e ele ficava de costas para a porta. Aí, quando eu estou destapando o Andrei, ele gritou. Destapando, a senhora fez um gesto assim, mas a senhora destapou... depois eu infelizmente, dona Cássia... Pode perguntar. Kátia, eu gostaria de não ter que lhe mostrar, mas e eu sei, se a senhora disser que não tem condições, eu vou lhe poupar, mas eu vou ter que lhe mostrar a imagem, tá? Não tem problema, eu vi o pior, eu vi ali, então pode ficar bem à mas vontade, quando a senhora faz assim, destapei, a senhora destapou os pés, a parte de cima? Não, porque quando eu entrei no quarto, quando meu irmão me chamou, o Andrei estava tapado. Deixa eu largar o micro. O Andrei estava tapado com cobertor assim. Só estava com essa parte para fora aqui, do corpo dele. Só daqui para cima, o Andrei estava destapado. Só do peitinho, assim, mais ou menos. Não, um pouco aqui assim do ombro. Porque estava de ladinho, assim, ó. Ele estava de ladinho, e aí tapado até aqui, assim, ó. Aí eu comecei a destapar o Andrei daqui para baixo, como se fosse panqueca, né? Uma panqueca que tu rola para cá, ó. Porque como era muito alto, eu não alcançava direito. Qual que é a sua altura, dona Cássia? Eu acho que eu tenho 1,54. E o triliche em cima Eu não sei, mas era mais alto que eu. Porque eu tive que subir nessa cama que... A senhora só poderia ficar assim de pé, só para mim poder entender mais ou menos quanto que a senhora precisava para alcançar o triliche. Só poder... Assim eu não conseguiria alcançar no Andrei. Eu tive que subir na cama auxiliar para daí pegar o cobertor e destapar para cá, para os pés. Então, assim, só para poder assim, a gente tentar transmitir para os jurados... a senhora teve que puxar a cama auxiliar? Não, porque daí era a triliche é assim, ó, a cama de cima, aí a cama do meio e a cama de baixo. Eu subi na cama do meio, na guarda da cama do meio, me segurei ali e aí vim para cá, destapando. Tinha escadinha? Tinha, mas aí a escadinha ficava nos pés do Andrei, lá onde estavam os pés do Andrei. E o seu irmão ficou exatamente em qual posição aí? Tá, eu posso mostrar aqui como é que era? Claro. Tá, é assim, ó, a cama era aqui, né? O quarto eu entrei por aqui. Tá,
a cama é assim, né? Aí, aqui era a triliche, a cama de cima que o Andrei estava. Aqui a cama auxiliar, que daí é mais baixa, assim, né? Porque tem uma distância, acho que... Eu não sei a distância, mas... Ó, tipo assim, ó, a triliche dava nessa minha altura. Certo. E a cama auxiliar, a cama que meu irmão dormia era mais próxima do chão. E a bem auxiliar, ela ficava bem lá embaixo, né? Tá. Bem nos pés. Aí, aqui, eu não ia conseguir ver o Andrei. Né? Eu enxergava, mas eu não conseguia pegar o cobertor para puxar. Aí, quando eu subi aqui, eu peguei e subi, fiquei na cama que meu irmão dormia, e aí fui destapando o Andrei. Quando eu estou destapando, meu irmão gritou, porque daí ele ficou aqui assim, ó, na cabeceira, onde estava a mochila e o computador, o espaço Certo. pequeno. E aí... E ele subiu em alguma coisa ou ele tinha visibilidade? Eu não prestei atenção. Não, ele subiu porque depois ele gritou, ele subiu na cabeceira, e aí foi que ele gritou. Quando eu estava lá nos pés do Andrei, ele gritou. Como nos pés? A senhora não estava no meio? Não, porque eu vim vindo. Eu fui destapando o Andrei porque eu queria entender o que tinha acontecido com o corpo do Andrei. Ah, então a senhora foi vindo na cama e tentando... e Isso, porque eu vim vindo entender. assim, ó. Entendi. Porque como o Andrei estava com rasgo na cabeça, eu não sabia se ele tinha mais alguma coisa. Eu queria entender do que tinha acontecido com o Andrei. Certo. E aí eu vim vindo assim, né? Pulando pro lado dos pés do Andrei. Aí quando eu estava lá nos pés, ele gritou, minha arma. Aí ele fez bem assim, ó, minha arma está aqui. Aí que eu lembrei que tinha arma na casa, né? Porque ele recebeu a pistola do Ministério Público para trabalhar com ela. E aí, quando ele recebeu a arma, nós somos filhos de brigadiano, né? Meu pai era brigadiano, eu tenho um outro irmão também que é brigadiano, então a gente sabia como é que se A conduzia. senhora falou 5 irmãos, a senhora é a única mulher. Eu sou a única mulher. E quando o nosso pai sempre ensinou a gente a nunca mexer nas armas, nunca mexer em nada que não fosse nosso, e sempre deixava claro que a gente tinha que ele tinha arma em casa, mas nós não tínhamos acesso a onde ficava essa arma. E foi o que o meu irmão fez. Nós chamamos o Andrei, o Anderson e a Dedé para dizer que que o meu irmão recebeu uma arma e que ficaria sob os cuidados do meu irmão, que ele disse, Kátia, eu não vou dizer nem para ti onde fica essa arma, porque era de responsabilidade dele, né? E eu pensando, bom, ele é um policial militar, ele é um tenente da Brigada Militar, ele vai saber onde guardar a arma, né? Então, fiquei confiando, porque até então eu estou confiando nele, né? Tanto é que eu abri as portas da minha casa para ele. Aí ele gritou, minha arma está aqui. Aí, quando eu voltei, porque quando eu destapei o Andrei, eu não via a arma, porque eu estava focada naquela lesão do Andrei. Por isso que eu tenho certeza da lesão do Andrei. Porque eu não olhei para as mãos do Andrei, eu olhei... Boa tarde, Fabiana. É Fabiana, né? Acho que você mudou o nome, mas se eu não me engano é Fabiana. Doutora Lúcia é a... eu nem liguei a câmera, gente. Doutora Lúcia é essa aqui. Esses dois aqui são os promotores, né? Pelo que eu estou entendendo. Aqui é a juíza e aqui são os advogados do Bendito. Pense como eu estou me segurando, gente, para não soltar um palavrão aqui para me referir a esse homem. Tiveram testemunhas que falaram em sigilo. Interessante. Eu não vi, Vivi. Estou vendo pela primeira vez aqui com vocês. Lesão do Andrei, por isso que eu tenho certeza da lesão do Andrei. Porque eu não olhei para as mãos do Andrei. Eu olhei porque aquele rasgo, doutora, era impactante, assim. Sabe? Certo, era seu filho com um rasgo na cabeça. E ele recém tinha cortado o cabelo, fazia uma semana. Então, o cabelinho dele estava bem curtinho, assim. E um rasgo na cabeça dele, eu olhava para aquele rasgo e não conseguia entender. E aí, quando eu voltei, o Andrei segurava o cano da pistola. Então, eu vou fingir aqui que é uma arma, tá? Aí, aqui tu segura para dar o tiro, né? E o Andrei segurava o cano. Tanto eu tenho certeza... Como se fosse rezando. Isso. Eu tenho certeza que o policial militar, quando ele me conversou comigo lá, eu disse para ele, o meu filho segurava o cano como se estivesse rezando. E eu tenho certeza que esse policial da Polícia Civil, ele deve lembrar desse depoimento que eu falei lá no apartamento, antes de a gente sair. E aí, o meu irmão ele gritava, ele falava... um detalhe importante, doutora, que eu... A gente tem aqui a arma, tá, dona Kátia? Tá. E eu não vou lhe alcançar a arma por questões até de segurança, certo?
Só para que fique bem claro a todos, a equipe de segurança do Tribunal de Justiça verificou essa arma, né? A doutora Juiz acho que até já ia explicar a todos, mas se não me permite. A doutora quer explicar? Pode explicar. A gente verificou, ela não tem nenhuma bala, não tem nada, né? Mas quando a senhora diz segurou o cano, a gente tem aqui... Meu Deus, gente, coitada dessa mãe. Ter que reviver tudo isso e ela ainda tá muito bem, né? Ela ainda tá contando tudo nos mínimos Parar detalhes. Um pouquinho, dona Kátia. Ela lembra de tudo. Tá, vamos interromper então, pessoal, 5 minutinhos para a gente tomar uma água e a gente já volta. Vou no corredor fazer xixi. Eu não sei se vai mostrar as imagens, as fotos do menino, gente, vocês que já assistiram, porque aí o YouTube complica aqui. Eu não pensei nisso na hora de abrir a live. Mas se der algum problema, depois eu resolvo, depois que encerrar a live. Deixa eu passar aqui. Pessoal da assistência, por favor. Ela está sendo muito forte, Dona gente. Kátia, então, podemos prosseguir? Podemos. Tá, então, o Ministério Público. Dona Kátia, vamos tentar aqui. Eu sei que mostrar a arma do crime é uma coisa muito difícil, mas é que esse momento é muito importante para os jurados entenderem a situação. Quando a senhora fala que que ele segurava o cano da arma, e eu não estou lhe entregando a arma e nem vou lhe entregar, mas o que exatamente a senhora quer dizer? O que ele segurava? Aonde está a tua mão esquerda, o Andrei segurava assim, ó. Com as duas mãos, como se estivesse rezando. Assim? Assim. E aí saía a pontinha do revólver. Isso. Assim? Assim que o Andrei segurava. Até menos, aparecia só a pontinha do cano. Assim, ó. Não era assim. Ele estava uma mão sobre a outra, assim, ó. Assim? Como se estivesse rezando. Assim. Assim. E eu peço desculpa eu ter chorado, porque é a primeira vez que eu vi a arma, que depois, né, do acontecido, e saber que essa arma foi apertada pelo meu irmão para matar o Andrei. Então, eu peço desculpa. Não, todos compreendemos. Eu só queria compreender. Essa é a posição que a senhora Isso. viu. Ele estava a mão direita por cima da mão esquerda, assim, ó. Ah, então era assim. Isso. Kátia, Isso. faz favor. Vem aqui. Esse aqui é o estojo do meu óculos. Faz de conta que é a arma. Senta lá. Mostra para os jurados como é que estava quando tu encontrou. Quando eu encontrei, acho que até com óculos dá pra... Próximo do microfone. Eu acho que o estojo é melhor. Tá, a arma é assim, né? Digamos que saiu o tiro por aqui. Isso. E aqui aperta, né, para o gatilho, acho que é. E o Andrei segurava o cano, assim, ó. Mas tá, como é que era a posição das mãos em relação ao corpo? Ele estava com a mão direita por cima da mão esquerda, porque eu olhei de lá para cá, ó. E o Andrei estava com a mão direita, e aí aparecia um pontinho preto aqui, ó, da arma. Eu não lembro se o cabo estava para lá e para cá, porque ou para lá ou para cá. Tem que entender o que eu quero. Olha só. Em relação à cabeça, ao tórax, onde é que estavam as mãos? Tava assim, ó. Isso que eu queria saber. Ah, tá, desculpa. As mãos perto do tórax. Isso, o Andrei estava tapadinho assim, tapado, né? Porque até então, quando eu olhei para ele, eu não enxerguei a arma. Porque eu só... Ou seja, gente, um perito, né, eu não sei como é que foi feita a perícia nesse caso, ainda vai chegar, mas daí você já sabe que o menino não tirou a própria vida, né, porque não tem como primeiro a pessoa estar segurando, ele estava segurando no cano, né, vocês estão conseguindo entender? Ele não estava segurando, a arma, ela é, como é que eu vou mostrar? Assim, né, ele não segurou aqui, onde tem o gatilho, ele estava segurando o cano virado para ele. E aqui embaixo, no tórax. Então, só dessa posição a gente já sabe que não foi o menino que tirou a própria vida. Cheguei o Andrei tapado até aqui assim. A arma estava embaixo da Estava até coberta? coberta.
Estava embaixo da coberta. Quando eu destapei o Andrei, eu não enxerguei a arma, porque eu fiquei olhando para o rasgo da cabeça do Andrei. Eu nunca imaginei que tinha uma arma. Eu olhei para o rasgo do Andrei e fiquei tentando entender o que estava acontecendo. E fui destapando o corpo do Andrei. Eu não olhei para as mãos. Aí meu irmão que gritou, minha arma está aqui. E aí eu voltei, o Andrei estava com a mão direita sobre a mão esquerda, e só aparecia um pontinho da ponta do cano da arma. Era esse. É só para compreender, a coberta que a senhora se refere é essa aqui? Essa aí mesmo. Então era uma noite fria. Tava frio. E ele tava tapadinho. Com essa coberta. Com essa coberta. E ele tirou a mão por baixo e falou assim, ó, tô cheiroso, mãe. E aí, antes disso tudo acontecer, quando eu entrei no quarto, depois que o meu irmão chamou, o Andrei tá com ele, por isso esse cobertor ele é mais pesado do que um lençol. E aí eu firmava assim, e eu desenrolava jogando ele para baixo assim, para entender o que estava acontecendo com o Andrei, o que tinha acontecido com o Andrei, porque o rasgo era visível assim, e eu olhava aquele rasgo para entender o que era. Por isso que eu não vi para que lado estava a arma. Aí meu irmão que gritou: "Minha arma está aqui". E aí quando eu estou terminando de destapar, eu voltei, ele falou assim, ó: "Kátia, não mexe nele para não alterar a cena do crime". Crime. Só que naquela hora eu não via como um crime, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas né? ele usou essa expressão, crime. Eles não mexem nele para não alterar a cena do crime. Já se entregou aí, né, gente? Exatamente. E ainda a arma estava coberta pelo cobertor, né? Pesado, um cobertor de frio. Impossível, né? Ia cair da mão, exatamente, Gisele. Ia cair. Ele não usou tragédia, ele não usou... Não, a tragédia ele usou quando ele foi me chamar. Ali ele disse, não mexe nele para não alterar a cena do crime. Porque a senhora me chama a atenção que todo o seu relato agora foi cheio assim, de detalhes. É o guisado, é as horas, ele deitou, é os minutos. E a senhora fala assim com tanta precisão as palavras. Então, essa palavra crime é uma palavra que a senhora tem certeza absoluta? Certeza, porque ela não fazia parte ali do cenário naquele momento, né? Isso mais tarde, sim, que eu entendi que era o crime. Naquele momento, para mim, não era um crime. Era o Andrei morto e eu tentando descobrir o que tinha acontecido. Mas ele disse, não mexe nele para não alterar a cena do crime. Certo. E aí eu lhe pergunto uma coisa, dona Kátia. A senhora falou em mão direita e esquerda. É muito importante eu ter uma informação da senhora. Que mão que o Andrei utilizava? Porque tem pessoas que usam as duas mãos, tem pessoas que usam a mão esquerda e tem pessoas que usam a mão direita. Que mão? A senhora é a mãe? O Andrei usava só a mão direita. E ele tinha o maior orgulho de dizer, mãe, eu só escrevo com a direita, ele fazia tudo com a direita. Ele não usava a esquerda? Não. E quando a senhora diz assim, ele usava só a direita, ele escrevia de forma cursiva ou letra bastão? Letra cursiva. Ele não escrevia com letra... Separada, assim? Não, é letra cursiva. Tá. Então, ele usava a mão direita e letra cursiva. Isso. Ele não costumava utilizar a mão esquerda para nada. Não. Dona Kátia, eu vou ter que, como eu estou nesse momento do processo, se pudessem colocar ali a TV, eu só vou lhe pedir... E parece que tem que, nesse momento, até parar a transmissão. Eu vou ter que lhe mostrar duas cenas, certo? Não. Porque a gente está exatamente no momento da cena que a senhora entra no quarto, destapa aquela coberta numa noite fria. Porque, para mim, doutora, o mais difícil é viver sem o Andrei. Claro que eu fiquei impactada em ver a arma, né, o cobertor, me remeteu muito àquele momento, mas o difícil é viver sem o Andrei. Então, eu estou aqui, nesses 9 anos quase, lutando pela justiça do Andrei. Então, vai ter momentos que eu vou chorar, vai ficar mais frágil. Certo. Eu vou lhe vontade, mostrar, na verdade, até se a senhora precisar levantar, se a defesa puder se quiser levantar também, eu vou lhe mostrar só duas imagens, certo? Tá. Não, virando depois para os jurados. Virar para os jurados. Virar para os jurados e a dona Kátia levanta. Também não mostra que eu passei. Tá. Para os jurados e eu vou levantar também. Duas imagens, dona Kátia,
que eu vou levantar também, os jurados podem ver, a defesa também. A primeira, acho que ela pode ficar onde está ali o estenotipista, né, doutora, ali na frente do estenotipista. Isso, ali onde está o estenotipista. Está do lado do Dani. Mas primeiro Grande Dani. aquela do evento. Primeiro ali, aparece cá. Então não vai aparecer não, né, gente? O telão tá do outro lado. Agora eu queria ver a foto. Não vou mentir. Será que tem na internet? Acho que não, né? Ainda mais sendo foto de criança. Tô até olhando aqui no celular. Achei a foto da Karma. Uma pistola. Que tristeza, né, gente? Ó, a foto do bonito aqui. Coisa linda. Ele tá ali na televisão, ó. Foragido. Quem vê ligar para a polícia imediatamente. Capaz, gente, desse homem não tá nem no Brasil mais. Só para ficar registrado, tá? A segunda imagem está no evento 4, processo judicial 8, página 13, só para ficar registrado na estenotipia. Eu vou lhe mostrar, dona Cátia, por favor, tranquilidade. Por favor, vamos sentar. Vamos então para a imagem da cena do... Foi, Vivi? O advogado de defesa dele foi fraco? Eu tô doida pra ver. Eu adoro assistir Tribunal do Júri, gente. Se vocês gostarem, eu trago mais. Eu faço mais lives pra gente assistir. Obrigada pelo like. Vão deixando o like, pessoal. Sim, Gisele. A arma dá um impulso, né? Ela tem eu não sei o termo correto, é tipo um recuo, né? Na hora que você... Cadê a câmera? Na hora que você puxa, ela volta, né? Inclusive quem é policial, né? Quem vai aprender a atirar tem que apoiar bem, tem que aprender. Tem até um tipo de arma que você apoia aqui no ombro, né? E tem que ter uma movimentação, senão você desloca até o ombro do impulso, dependendo da arma, né? Uma espingarda, uma arma dessas pesadas, né? Então, Vivi, parece, né, que ele usa uma peruca, um cabelo meio estranho, né? É o cabelo dele mesmo? Pois é, gente. E assim, mulheres que estiverem aqui na live, pelo amor de Deus, gente, tenham cuidado com os seus namorados, seus maridos que não são pai dos seus filhos. Pelo amor de Deus, não deixe seus filhos, seja menino, seja menina, de qualquer idade, não deixe sozinho. Minutos que se seguem, dona Cátia. Com padrasto, pelo amor de Deus. Porque a gente tem que compreender, e é isso que eu lhe peço a máxima paciência, que a senhora disse que ele lhe chamou já eram umas 2 horas, certo? Eram 2 horas. E aí, qual que foi a conduta imediata? Vocês ligaram para alguém? Vocês buscaram alguma ajuda? O que vocês fizeram? Eu pulei um detalhe bem importante, que quando ele gritou, né, e eu entrei no quarto, o fato de ser triliche e não aparece nas fotos da perícia, a parede que ficava... deixa eu ver se eu consigo exemplificar. A cama aqui, né? E aí tem essa parede e o Andrei estava nessa cama de cima. Nessa cama de cima tem uns respingos de sangue. E não aparece na perícia. E aqui, nesse colchão, tinha uns borrão de sangue. E os borrões que o meu irmão também... Porque ele estava sem camisa, ele estava de bermuda. Como é que não aparece na perícia, gente? Eu vi a live de Abraão, acho que foi de ontem, falando que a perícia desse caso era bem absurda, tanto que ele comparou com o caso Vitória. Isso é uma coisa que não dá para passar, né? Se tinha...
aonde o líquido vermelho espirrou na parede, em qualquer lugar, tudo isso tem que ter fotografado. Ela disse que não tinha nem foto da beliche. Gente do céu. E é um caso de 9 anos atrás, 2016, não justifica, né? Se fosse um caso de 30 anos atrás, aí eu dizia, beleza, né? Naquela época a perícia não era tão específica quanto ela é hoje, mas hoje não tem justificativa para esse tipo de coisa. Que também estava nas costas dele. Certo. Vamos tentar compreender, então, essa passagem. Quando a senhora vê seu irmão, onde é que ele tinha sangue? Ele estava sem camisa. Ele estava sem camisa. Mas era uma noite fria. Mas ele estava sem camisa e estava de uma bermuda, assim, tipo um short, né? Uhum. Ele tinha sangue nas costas. E quando eu entrei no quarto, né, quando ele gritou, eu olhei assim, porque eu não entendia, dei uma olhada rápida, assim, e na cama de baixo era um lençol bordô e estava um borrão de sangue. No lençol dele. No lençol do meu irmão, da cama que meu irmão estava. Certo. E meu irmão tinha sangue nas costas e na parede, assim, da cama do meu irmão até a cama do Andrei tinha parede. E nessa parede aqui tinha uns borrão de sangue. Na parede do seu irmão. Na parede do meu irmão. Na parede, quando a senhora quer dizer borrão, veja, a gente pode falar em pingos de sangue que respingam. Não, era assim, ó. Como se fosse... Que tipo de... que a senhora assim, quer dizer? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu molhar minha mão, né? Se eu molhar minha mão e botar aqui, fica essa molhada, né? Esse carimbo. É, tipo um carimbo, exatamente. E era uma roda assim, ó. E tá na foto da perícia, o borrão e o sangue para cá, mais concentrado, que pingou. Mas aqui tá... Mas isso a senhora viu na parede dele? Não, eu vi na cama dele. Na cama que o meu irmão estava, deitado. E não Entendi. tinha o sangue ainda pingando. Certo. Tinha tipo esses carimbos no lençol dele. Que estava nas costas do meu irmão também. Que estavam no mesmo... esses mesmos carimbos tinham nas costas dele. Porque não dava para precisar bem que era o mesmo, né? Mas assim, ó, meu irmão tinha uns borrão de sangue nas costas e tinha esse borrão de sangue ali. E chegou a reparar se tinha sangue na mão do seu irmão? Não prestei atenção. E na mão do seu filho? Aqui eu vi, aqui assim não tinha sangue. Quando eu vi, quando eu olhei, porque eu olhei assim, ó, e aí eu vi a arma aqui e eu não olhei. E eu acho que talvez na perícia tenha resultado se tinha sangue nas mãos do Andrei ou resíduo de alguma luta, não sei. Certo. Bom, então aí a gente, voltando ao que eu estava lhe perguntando, aí quando a senhora vê que seu filho, a senhora mesmo diz, estava desfalecido, né, vê a cena, o que vocês fazem nos minutos que se seguem? Aí o meu irmão não sabia como ligar, para onde é que ligava, e ele falava, meu celular está trancado, meu celular é novo, eu não sei mexer, meu celular, não sei o quê. E daqui um pouco ele pegou o celular funcional, né, por ele ser do Ministério Público, ele tem esse telefone. Aí nós estávamos de pijama, eu e a minha filha, né, e ele disse assim, eu vou botar uma roupa, porque daqui um pouco vai chegar a brigada militar aqui. E nós estávamos muito confusos ali, sem saber o que fazer, eu querendo proteger minha filha, o que ia acontecer, né, nos momentos seguintes. Aí eu fui para o meu quarto com a minha filha, né, que era do lado, daí nós botamos roupa e ele ficou lá no quarto com o Andrei, se ajeitando lá, porque tinha um banheiro lá. Nesse quarto. Sozinho? Sim, só ele e o Andrei. Aí eu estava na porta do meu quarto quando chegou o pessoal dos colegas dele, do Ministério Público. E ele apresentou, Catisque, fulano, não lembro o nome deles. Esses aqui são meus colegas do Ministério Público. Mas foram os primeiros a chegar, foram os colegas do Ministério Público. Quem que chegou primeiro? Eu não lembro o nome deles, eu não lembro muita fisionomia, mas chegaram 2 colegas e depois chegou um terceiro que eu já tinha ouvido falar, porque eles são amigos, né? Ele e o Jobim. E depois chegou a Brigada Militar. Aí, quando chegou a Brigada Militar, ele já deu a carteira funcional. Os colegas dele, ele não apresentou, pelo menos na minha frente, a carteira funcional. Mas para a Brigada Militar, foi bem assim na minha frente, ele alcançou a carteira funcional. Diz, eu sou um tenente da Brigada Militar e meu sobrinho pegou a minha pistola e se matou. Ele já disse ali para eles que era suicídio. Sim. E só... então o energúmeno, ele já afirma, né? Quando chega aí os colegas dele. Boa tarde, Fabiola. Seja bem-vinda. Vivi, entendi. Nossa, tô doida pra ver. Se não fosse tão longo, eu via tudo hoje. Mas a gente vai assistindo aos pouquinhos.
Só deixa eu te compreender uma coisa, Kátia. E aí, desde que chegaram os colegas dele, ele chegou a ficar uns minutos ali sozinho no quarto, né? Tu chegaste a voltar e entrar no quarto? Não. Não. Mas ele ficou sozinho no Sim, quarto? sim. E sabe se esses colegas entraram no quarto? Eu não tenho bem certeza, porque era muita gente, daqui a pouco começou a invadir. E a senhora estava bem Eu abalada? estava muito preocupada com a minha filha, né? Então, eu não tenho certeza. Certo. E aí? Aí chegou a Brigada Militar, chegou a Polícia Civil, daí eu não sei quem é do homicídio, quem é IGP, porque de perícia, né? Porque eles usam preto. Aí começamos a ligar para as pessoas, chegou bastante gente lá em casa. Nós fomos para o hall do apartamento. Para quem? Para o hall, assim, para um sofazinho que tem no fora do apartamento, no hall do condomínio. E aí eu estava sentada assim, e a minha filha, eu grudada nela ali, né? Porque o Andrei, eu sabia que já não tinha o que fazer, e eu queria proteger ela, né? Ela tinha 16 anos e nervosa, enfim. Não se prepara para uma cena assim. Aí eu lembro que alguém falou assim para ele, ó. Para ele quem? Para o meu irmão. O meu irmão falou para esse grupo de pessoas que estava aqui, porque eu estava sentada bem assim, como eu estou olhando para eles ali. E a minha filha aqui comigo, eu abraçada nela, assim, tentando proteger ela, dar carinho, conforto, né? E o meu irmão estava aqui, daí tinha umas pessoas na volta aqui que daí ele falou assim, ó, já é confirmado, é suicídio. Porque agora é assim, ó, eles mandam foto depois que eu aprendi, né, o IGP, e aí já devolveram que já saiu a conclusão que foi suicídio. Gente, aquele momento para mim foi muito triste, porque eu pensei, como é que o Andrei não estava com um comportamento que ia cometer suicídio? Ele estava alegre, estava feliz. A gente que é adulto, né, a gente mente que a gente está bem. Por muitos anos, nesses 9 anos, eu fingia que estava bem, né, para não trazer preocupação para outras pessoas. Mas uma criança com 12 anos, ele não tem esse entendimento, ele não conseguiria sustentar uma mentira que ele estava bem. Né? E ele estava feliz, e tinha essa história de fazer as festas de final de ano, ele viajar. E aí ele disse, e aí a pessoa apertou ele, não, mas já saiu o resultado. Não, mas agora é assim, já saiu o resultado. E ele falava para as pessoas ali da... O corpo do Andrei não tinha nem saído. E essa pessoa falou, mas o corpo do Andrei nem saiu, e já saiu o resultado da perícia? Sim, já saiu o resultado da perícia. E aquilo ali me doeu, me rasgou, assim, porque eu pensei... Ele justificava que as fotos iam online? Não, ele disse que não é nem online. Que o GP, quando foi fotografar lá em casa, porque eles me pediram para sair dentro do quarto. Eu não sabia se podia sair, que não podia... Porque eu não sabia que conduta eu tinha que fazer. Ele, por ser um policial militar, né, e meu irmão, de confiança até então, eu estava confiando nele, estava acreditando nele. E eles, não, Cátia, nós vamos esperar tudo lá fora, que agora eles vão fazer as perícias. Vão fazer as perícias. Ele não falou em foto. Só que lá fora que ele disse. Tiraram as fotos e mandaram para o IGP e já veio o laudo que é suicídio. Certo, e que agora é assim. É que agora é assim, daí ele fez bem com a mão. Porque eu estou aqui olhando, né, tipo, para vocês, ele está aqui, ó, nessa ângulo. Então, tem essa visão, né? E eles, agora é assim, ó, manda as fotos para lá e já devolvem que foi suicídio. Certo. E aí a senhora, ficou bastante abalada. E aí, vamos para os próximos passos. Aí, aí foi levado o corpo do Andrei, demorou, não sei o tempo preciso, né? Levaram o corpo do Andrei, ficou o dia todo, né? A gente não tinha notícia. E aí, nosso pai faleceu em 2000, acho que foi. E o meu pai tinha um jazigo no Jardim da Paz, né? E caberia mais pessoas ali, não lembro o número. Mas então a gente pensou, vamos enterrar o Andrei no Jardim da Paz, né? Porque e aí eu lembro que me foi perguntado, né, que roupa eu queria botar no Andrei, né? E eu pensei, o Andrei gostava muito de usar roupa social, terno, né? Sempre que a gente recebia convite para ir para um aniversário, um casamento, ele dizia assim, ó, ele pequenininho, desde pequeno, ele falava, mãe, evento social eu tenho que ir de terno. Então, ele gostava de usar terno. As pessoas fazem... É uma referência, às vezes, no processo, que ele era um velho. As pessoas falavam que ele era uma criança, um velho no corpo de criança, porque ele tinha hábitos de adulto. Ele gostava de fazer chimarrão, ele tomava chimarrão. Posso contar uma história rapidinho da cuia dele? Se para a senhora é importante. Para mim é importante porque para mostrar o jeito da personalidade do Andrei.
ele tinha ganho do pai dele um dinheiro, R$ 20, para nós ir no acampamento Farroupilha. E aí ele passou, como ele já gostava de chimarrão, ele viu uma cuia, que daí a cuia era R$ 25 a cuia, e mais R$ 2 para, como que fala, para botar um nome, né? Aí ele olhou e disse assim, mãe, dá R$ 27. Aí eu falei, bom, filho, tu tem 25, a conta não está fechando. E aí ele voltou lá. Nós estávamos ali conversando. E ele voltou, daqui um pouco ele disse, mãe, eu comprei a cuia por R$ 20. Daí eu achei estranho, não fechou, Andrei? Aí eu voltei lá, pensei, alguma coisa, que negócio que ele fez com esse rapaz da cuia? Aí eu cheguei lá e disse, como é que foi a história da cuia? Ele disse, ele chegou aqui com uma conversa tão envolvente, tão cativante, que eu vou vender por R$ 20 e vou dar... esqueci o nome da palavra agora. Gravação. A gravação por ele. E eu tenho essa cuia guardada, né? E com isso eu quero contar como era o Andrei. Né? Que ele era uma criança que se destrinchava nas coisas. Ele não tinha aperto, assim. Ele sabia lidar com não, sabia, né? Mas ele também gostava de desafios, né? Teve uma outra vez, ele estava fazendo um risoles. E risoles é difícil para quem sabe fazer. E eu disse, filho, mãe, eu vou fazer uma receita. Eu falei, o que tu vai fazer, filho? Eu vou fazer um risoles. Meus filhos, risoles é difícil. Ele tinha, nós já morávamos lá no apartamento. Aí ele foi lá, juntou os ingredientes e começou a fazer o risoles. E aí eu cheguei na cozinha assim, ele estava com as bochechas vermelhas, que ele não estava conseguindo acertar o ponto do risoles. E aí eu falei, filho, se tu tá com tanta vontade de comer um risoles, vai ali na padaria, compra o risoles para te comer, filho. E ele gostava dos desafios de fazer as receitas, e ele disse assim, não, mãe, nós nunca devemos desistir. Nunca devemos desistir. E ele fez assim com o dedinho. Por isso que eu digo que ele era direito. Ele falou, mãe, nunca devemos desistir, por pior que seja o obstáculo. E essa frase, gente, muitas vezes eu uso quando eu estava... eu nunca pensei em desistir de lutar por justiça pelo Andrei. Mas quando eu estava muito fragilizada, assim, muito triste, eu pensava, o Andrei, no momento ali do risoles, ele não desistiu. Ele seguiu. E eu amo muito mais o Andrei que ele com aquele risoles, com certeza. Então, eu vou seguir a luta. E ele acertou o ponto risoles e ficou ótimo. Então, com isso eu quero dizer, o Andrei não era uma criança que desistia, ele tinha personalidade. Só um pouquinho, doutora. Chegou uma pergunta aqui de um jurado, de uma jurada, que diz respeito a essa questão da perícia. Então, para a gente seguir nessa linha, tá? O jurado ou a jurada questiona, se a senhora puder explicar melhor, essa questão de que os amigos do réu entraram primeiro que a perícia no quarto ou ali no local. Quem foi que chegou primeiro na sua casa? Quem foi que entrou no quarto? Quem chegou primeiro foi o pessoal do Ministério Público, dos colegas dele. O pessoal da segurança do Ministério Público. Os colegas dele, não amigos, os colegas dele, depois chegou o amigo dele, o Jobim. Esses colegas eram policiais militares também? Eu acho que eles são policiais militares, mas ele é que nem estava no cargo do meu irmão, né? Que já não trabalham. Segurança do Ministério Público, mas eram policiais militares. Eles não chegaram fardados, chegaram paisano. A senhora lembra quantos eram? Chegaram 3. Chegaram 2, depois chegou, acho que uma menina, e depois mais o Jobim. Tá, e eles entraram no quarto antes da perícia entrar. Eu não prestei atenção se eles entraram no quarto, eles entraram na casa. Porque eu não conseguia ver quem entrava, assim, porque eu estava muito perdida. Assim. E a senhora consegue precisar quanto tempo depois a perícia chegou? Não consigo precisar. Não, tá bom. Doutora? Eu sei que 2h... eu não lembro se era 2h27, 2h32, não estou me lembrando. Eu liguei primeiro para o Hospital de Clínicas, né? Para avisar. Eu nem sei porquê, eu não fiz eu não estava organizando uma festa, né? Não sei para quem eu liguei. Mas eu lembro que eu liguei para o Hospital de... Não, primeiro eu liguei para o meu ex-marido, para contar o que tinha acontecido. Depois eu liguei para o Hospital de Clínicas, que eu trabalho lá. E quando eu estou ligando para o Hospital de Clínicas, foi que chegou o pessoal da Brigada Militar. Mas, Kátia, vamos rever isso aí. Olha só. Vamos. Eu li todo o processo, linha por linha, letra por letra. Tu dissesse, num dos teus depoimentos, que a certa altura alguém te pediu para sair dali e não botar mais os pés dentro daquele quarto, correto? Sim, foi. Eu não tenho mais certeza. Eu acho que ele é sargento, um bem alto, que ele disse: esse tiro não tinha como não ser fatal.
Tá, mas mortal, fatal. quem te pede para sair do quarto e não acompanhar mais nada, não ficar perto do corpo, não vigiar o corpo, é um dos colegas do réu? Sim. Então, esse colega entrou, né? Eu não posso ter certeza que sim, porque as pessoas entravam assim, mas eu não lembro a roupa, sabe? Porque daí, eu olhava mais para o chão, assim, meio para o ar, e aí a porta do quarto ficou aberta. Então as pessoas entravam ali no quarto. Bom, eu vou ter que seguir. Eu vejo, claro, tu quer falar e nós vamos te deixar falar tudo o que tu quiseres, né? É um momento muito importante para ti. Mas a gente também tem que tentar trazer o processo aqui e as provas para os jurados, tá, Kátia? Então, vocês conseguiram o jazigo ali para ir enterrar. Gente, eu estou vendo aqui o chat, tá? Eu estou tentando interromper pouco para a gente assistir. Gente, eu adoro assistir Tribunal do Júri. Inclusive, me respondam aí. Vocês viram o julgamento do caso Miguel de Imbé? Um menininho também, uma criança, acho que será que ele tinha 12? Não sei se ele tinha menos. Uma coisa horrível, gente. Ele foi desvivido pela própria mãe e a madrasta, né? A mãe namorava com uma mulher, foram morar juntas, as duas cometeram tortura e desviveram o menino. Uma coisa horrível. O júri é muito bom. A promotoria dá um show. Eu adoro ver. Se vocês quiserem, eu trago também o do Miguel de Imbé, depois que a gente terminar esse do Andrei. Eu tô doida para ver o advogado e o energúmeno falando. Quero mesmo ver o que ele vai ter coragem de dizer. O Andrei no mesmo jazigo que teu pai. Aconteceu alguma coisa nesse caminho? Aconteceu que, a princípio, esse jazigo era para estar tudo pago, né? Porque foi feita a divisão das despesas, né, entre nós irmãos. E aí os meus irmãos, como eu sou a única guria, ficou decidido então que eu não pagaria a minha parte, que eles se dividiriam entre os 4, né? Só que quando eles chegaram lá no Jardim da Paz, tinha uma dívida. Eu não estou me lembrando o valor. Porque o Jefferson, né, o meu irmão, era o responsável pelo jazigo, pelo valor da manutenção e por pagar o jazigo. E aí, então, os meus irmãos repassavam o valor para ele. E quando chegaram lá na noite para sepultar o Andrei, tinha uma dívida, que daí meu outro irmão, que até que pagou, para poder enterrar o Andrei ali no Jardim da Paz. Certo. Mas aí vocês vão fazer esse... enquanto vocês estão vendo toda essa papelada, a senhora se recorda que foi encaminhado para ser feito residográfico do seu filho, o exame para ver pólvora na mão do seu filho? Eu nem sabia que existia esse exame, né? O meu irmão chegou porque nós ficamos lá no apartamento, né? Depois, enquanto o Andrei, o corpo dele foi encaminhado lá para o IML, acho que é. Nós ficamos no apartamento e o meu irmão chegou contando assim, ó, eu mesmo fiz lavei minhas mãos, eu mesmo fiz meu exame residográfico, eu cheguei lá, acho que a delegada alguém que fica responsável, perguntou para ele quem era o elemento que ele estava levando. E aí ele disse, não é elemento nenhum, foi o meu sobrinho que pegou minha arma e cometeu suicídio. E aí eu sou tenente da brigada. E ela falou, então tu é da casa, tu pode ir lá fazer. E ele declarou para nós que foi ele que fez, mas existe a assinatura, né, de um profissional. Então, Ele se auto fez o exame? Ele declarou para nós que foi assim, mas só que lá no atestado tá que foi feito por um profissional. Mas ele declara para nós que foi ele que fez, porque ele já sabia como é que era lá os trâmites. Certo, mas aí vem uma questão que a senhora tomou conhecimento que antes dele fazer o exame residográfico, que ele lavou a própria mão? No dia não, eu só fiquei sabendo depois. Como é que a senhora soube? Ele contou isso? Como é que foi Nos isso? depoimentos que daí ele falou que lavou a mão. Tá, e que tenha sido feito esse exame residográfico de pólvora na mão do seu filho? Também foi só pela perícia depois. Mas a senhora sabe o resultado? Sim, que não é compatível de quem estivesse segurando a pistola, né? Que não tivesse dado tiros? Isso, que não tivesse dado tiro.
E aí eu vou entrar numa questão importantíssima, tá? Então, assim, o seu filho residográfico negativo não teria dado tiro, o seu irmão teria lavado as mãos antes, sim. Mas quem é que levou ele para ser feita essa perícia? Ele disse que foi com os colegas dele do Ministério Público. Ele disse, eu vou numa viatura, como é que chama? Discreta. Porque eu disse, filho, como é que é? Ele falou assim, Kátia, eu preciso ir na delegacia. Eu vou com a... Eu não lembro que carro, ele até falou o nome do carro, mas ele foi com a viatura discreta do Ministério Público. Pois é, né, Vivi? Um verdadeiro absurdo. Então, a pergunta que o Eduardo tinha feito, né? O exame de pólvora na mão do menino deu negativo, né? Não tinha pólvora. E o energúmeno lavou as mãos, né? Então, ele deu disfarçou ali o resultado, né? Eu não sei nem se ele fala hoje. Se ele fala na manhã, né? Porque a gente tá vendo o primeiro dia de manhã. Aí, se vocês quiserem, a gente engata na tarde. Eu tô adorando. Por mim, a gente continua. Assim que terminar esse aqui, eu coloco a audiência da tarde, que é mais umas 2 horas por aí. Digam aí, gente, se vocês querem, quando terminar esse, querem ver o da tarde também. A gente pode ficar aqui assistindo. Ou da brigada, não sei. Ele falou, eu vou com a viatura discreta. Porque até então eu estava preocupada com ele, não sabia o que ia acontecer. E aí a fala dele, antes de ir para fazer esse negócio da perícia residográfico, ele disse assim, isso aqui não vai dar nada, a única coisa que eu vou é me incomodar, porque a pistola é minha. Estava sob minha responsabilidade. Mas ele foi levado pelos colegas para fazer essa perícia. Ele declarou para nós. Não foi o Instituto de Perícia ou foi a polícia que estava ali responsável pelo caso que levou ele para ser feita essa perícia. Ele foi com os colegas de serviço. Ele disse que foi com os colegas. Com os amigos. Com os amigos. Com os colegas. Os colegas de trabalho dele fazer o exame residográfico. E aí, Kátia, no velório, como que era o comportamento? Ele chegou a se aproximar em algum momento do caixão? No velório, eu não prestei muita atenção, mas eu tenho lembranças depois de ser ele mais distante, né? Tem uma hora que ele estava com óculos escuro, num sofá, que tinha um sofá lá no Jardim da Paz, e ele mais distante, assim. E eu lembro que na hora que foi para carregar o caixão do Andrei, alguém cutucou ele, porque ele estava se negando a carregar o caixão do Andrei. Certo. E aí alguém cutucou ele para carregar o caixão do Andrei. E aí ele pegou, mas ele não queria carregar o caixão do Andrei. Eu vi que tinha uma resistência dele. Certo. E aí depois eu não tenho certeza quanto tempo ele ficou, porque daí, como eu falo, a minha preocupação naquele momento era com a minha filha, né? Com a Andressa. Com a Andressa. Essa morte que aconteceu na madrugada de terça para quarta, há referências que no sábado ele já estava indo em festa? Fez uma churrascada? Aí, como o apartamento ficou muito sujo, né, tanto de sangue que nós tivemos que pintar o apartamento e das pessoas que foram lá para casa, e nós fomos para casa de uma outra amiga nossa. E na noite que aconteceu, alguém me perguntou se a imprensa estava lá em casa. E aí ele disse, não, Kátia, não vamos chamar a imprensa, não vamos deixar a imprensa vir para respeitar o Andrei, para não divulgar o caso. Porque quando é suicídio, né, para preservar, eu não sabia nem o que responder, né, não estava... E aí não foi chamada a imprensa, nada, ele tentou manter discrição em respeito ao Andrei. E aí... Daí nós fomos para a casa dessa amiga, né? Depois do velório do Andrei, nós nem voltamos para casa, nós ficamos na casa dessa amiga nossa, em comum. E lá nessa casa, é uma casa bem grande, né? Veio meu irmão do Rio de Janeiro, o Everton com as filhas e com a esposa. Nós ficamos hospedados lá na casa dessa amiga, casa bem grande, tinha espaço para todos. E aí aí uns faziam comida, outros não conseguiam comer, aquela clima pós-velório, né? E ainda mais um velório do Andrei, com uma criança super amada, que todo mundo gostava, que todo mundo queria bem ele, né? Então estava todo mundo comovido com a morte do Andrei. E ele não, ele queria dançar, ele botava uns vídeos no YouTube. E nós, assim, sentados na frente da comida, às vezes sem conseguir comer, e ele dizia, tu lembra que nós dançávamos essa música aqui, lá no Clube dos Cabos? O Clube dos Cabos, onde nós íamos,
e que trabalhava essa ex-sogra dele, né, a dona Áurea. Então, a gente frequentava muito esse clube. E ele disse, tu lembra que nós dançava essas músicas? Não, nem tinha condições. Clima para nem menos, quanto menos eu lembrar das músicas. E ele bem faceiro, querendo dançar. Aí eu vi que aquele clima dele, de euforia naquela casa, porque tinha muita gente naquela casa, não estava me agradando, sabe? Nós estávamos num processo de luto, nós estávamos tristes, e ele na minha euforia, ele estava numa elevação. Aí, no sábado, nós fomos, eu disse para minha cunhada, para a Adi, né, a esposa do Everton, vamos lá no apartamento, vamos limpar, e vamos, porque eu quero voltar para casa. Quando nós fomos para o apartamento, ele se prontificou. Ele disse, não, Kátia, deixa que eu vou e ajudo vocês a limpar. E ele é um homem que, na casa dele, ele limpa a banheira, ele faz comida, ele limpa a casa. Então, eu vi a figura dele como uma pessoa braçal, que ia nos ajudar na limpeza, né? E essa minha cunhada também é super dinâmica. Pegamos o material, fomos para o apartamento para limpar. Fomos no meu carro. Nós chegamos no apartamento, ele ficou no quarto, abriu o notebook dele, e eu e a minha cunhada limpando, esfregando parede, né? Estava muito sujo. As janelas, assim, estavam muito sujas de sangue ainda, né? Estava seco o sangue, a gente limpou, porque as gurias tinham limpado. Vivi, quer dizer que o caso chegou a ser encerrado e a mãe, aí lutando por justiça, conseguiu que a promotoria reabrisse. Isso é bom saber disso, porque dá uma esperança a gente com relação ao caso da Vitória, gente. Porque o vídeo que eu vou soltar aqui esse fim de semana, vocês vão entender. A situação está bem complicada no caso Vitória, tá? Perguntar uma coisa, a janela do quarto do Andrei tinha sangue? Tinha sangue. E deixa eu só lhe perguntar, era um sangue respingado ou era um sangue, como a senhora falou, carimbado? É porque daí as gurias, o pessoal, na noite que o Andrei faleceu, foi um grupo de amigas, depois que tiraram o corpo do Andrei, e elas deram uma limpada. Tá. Então, essa eu não sei. Mas ali, quando eu estava limpando, aí aquelas persianas de abrir assim, e o vidro abre assim, né? Aqui, assim, tinha sangue. Tá. E lá em cima também tinha sangue. Certo. E ainda tinha sobrado uns respingos, mas as gurias já tinham limpado bastante. Mas igual, ainda tinha sangue no quarto. Certo. E quando eu fui acender um incenso, né, que o Andrei gostava muito de incenso de cravo e canela. Quando eu fui acender o incenso, o meu irmão disse assim para mim, Kátia, posso te pedir uma coisa? Não acende os incensos porque me lembra o cheiro da pólvora. Eu não sei, não sei que cheiro tem pólvora, mas daí eu não acendi o incenso. Enquanto nós limpávamos a casa, ele ficou o tempo todo no notebook, e aí uma hora ele disse para mim assim, Kátia, posso botar uma música para diminuir o clima aqui, para distrair? Não vou botar uma música muito pesada, muito alta. Eu não lembro que tipo de música era, mas não era uma música, instrumental. Não lembro a música, mas ele não botou uma música instrumental. Nós terminamos de limpar o apartamento e voltamos para casa. E aí eu disse, na segunda-feira eu volto para... Não, no domingo, nós limpamos no sábado. No domingo eu ia voltar para o apartamento com as minhas crianças. E aí a minha filha disse, mãe, eu perguntei para eles, né, como é que a gente vai fazer? A gente não sabia, né? Eles não sabiam para onde ir. E nós tinha acabado de comprar o apartamento. Eu disse para os meus filhos... Fazia 7 meses, a senhora disse. Nós já havíamos nos mudado fazia 7 meses. Eu chamei meus filhos e falei, bom, né, a gente não tem opção para onde ir, a não ser ficar de favor de casa em casa. Então, vamos fazer força, vamos nos unir e vamos voltar para o apartamento para a gente tentar ficar lá. Né? A minha filha disse, mãe, eu não quero que o padrinho vá. O Jefferson. Eu não questionei nada para ela, o porquê não, né? Porque naquele momento a minha intenção era proteger meus filhos, né? Eu pensei, bom, se ela decidiu isso, eu não vou colocá-la numa situação constrangedora e perguntar por quê. Ela falou, eu disse, bom, eu vou respeitar o pedido dela. Falei para ele, nós vamos voltar para casa e tal, a gente quer que tu não fique, né? Que fique só nós. Aí ele prontamente disse, tá, Kátia, eu fico, eu não vou. Certo. E aí ele ficou na casa de uma outra pessoa. Não, essa aí foi depois. Peraí, eu pulei uma parte ali, uma parte bem importante. Bem importante. Desculpa, pessoal, mas é que eu estou muito nervosa. Certo. Então, faltou uma parte. Quando o corpo do Andrei foi para o ML lá para ser periciado e depois para a funerária,
durante o dia, né, do dia 30, eu disse para o pessoal que estava assim, eu falei, ó, não quero que ninguém mexa nas roupas do Andrei. Eu pedi, né, para não mexer, porque às vezes as pessoas gostam de tirar as roupas para não trazer tristeza, né? Mas eu ia lhe perguntar das roupas. Tá, mas pode falar. Aí eu disse assim, ó, por favor, ninguém mexa nas roupas do Andrei, que eu vou determinar para onde eu vou dar as roupas do Andrei. E eu dei para o Lar Santo Antônio a maioria das roupas do Andrei, porque o Andrei era devoto de Santo Antônio. Ele falava assim, mãe, o Antônio é meu amigo. E eu falava, Andrei, respeito santo, é Santo Antônio. Ele falava, não, mãe, ele é meu amigo, eu posso chamar ele de Antônio. E aí eu dei praticamente todas as roupas do Andrei para o Lar Santo Antônio, menos as cuecas do Andrei. Porque o meu irmão, naquele momento que eu falei isso, ele disse, Kátia, se tu quiser me dar as cuecas do Andrei, tu me dá. Eu não tenho problema em usar, porque vai servir em mim. Isso o réu falou para a senhora? Sim. Mas, assim, o seu filho tinha 12 anos de idade, né? De acordo aqui... Qual que era o peso dele? Vamos ver Eu não aqui. sei precisar o peso do Andrei. Gente, o cara Mas quer a ele não era muito roupa. grandão, nem muito magro. Médio. Sim. A roupa da Mas mais criança. baixo que eu. Mas não era gordo. Certo. Mas ele era bem menor que o seu irmão. Bem menor, bem menor. Aqui diz a necropsia que ele tinha 47 quilos e 1,60 m. Não, o Andrei não tinha 1,60 m. Eu não tenho 1,60 m, o Andrei era mais baixo que eu. 1,60 m. Não, o Andrei não tinha 1,60 m. O Andrei era mais baixo que eu. Só olhar nas fotos, o Andrei era menor que eu. Está escrito aqui 1,60 m. Então um psicopata, é um pedo mesmo. Ele queria as roupas do menino, né? Provavelmente para guardar de lembrança, para lembrar aí, né? Como um bom psico gosta de fazer, né? A recordação. Só pode. Nossa. Ai, que nojo desse cara. Certo. Ele era mais baixo que a senhora. Ele era mais baixo que eu, só olhar nas fotos. Certo. Mas então ele era menor que seu... Menor. Menor que meu irmão e menor que eu. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, as cuecas do Andrei entrariam no seu irmão? Eu acho que não. Pelo menos não para ficar confortável assim, né? Porque era aquela cueca boxe, né? E ele pediu para ficar com as cuecas de lembrança. Alguém assistiu isso? Sim, tava o Everton. O outro irmão? Meu outro irmão. E tinha mais algumas pessoas, agora não estou me lembrando, mas tinha mais gente. O Everton disse que a senhora ofereceu. Então, a senhora não ofereceu, Não, ele que pediu. Ele pediu, ele disse, Kátia, se tu quiser... Isso para mim não é uma oferta, né? Ele falou assim, Kátia, se tu quiser me dar as cuecas do Andrei, eu aceito, porque serve em mim. E eu não tenho problema de usar roupa, imagina, do meu afilhado. Mas outras roupas ele não pediu, só as cuecas. Não, aí teve... Gente do céu. Que nojo desse indivíduo. Uma outra noite que ele estava lá em casa, meu irmão, e estava frio. Acho que até foi no dia que ele foi depor, ali em dezembro, que ele estava tremendo, ele estava tremendo. Eu falei, tu tá com frio? Eu tenho um casaco do Andrei que serve em ti, eu acho. E aí eu dei esse moletom do Andrei para ele. Então, aí eu disse, fica com esse moletom do Andrei. Então, ele ficou com as cuecas que ele pediu e o casaco que eu ofertei a ele. Certo. Canguru azul. Então, tá. Então, agora vamos para o domingo. Então, aí no domingo, a sua filha não quis que ele ficasse na casa. Isso. Mas não foi no domingo, não. Porque eu pulei essa parte. Porque faltou... nós voltamos no domingo para casa. Uhum. Tá, aí nós voltamos eu, os meus 2 filhos e o meu irmão com a esposa dele, o Everton e a Adi. Esse que morava no Rio. Isso, morava no Rio. E as afilhadas ficavam um pouquinho... não, a Andressa e a afilhada ficaram na casa dessa que a gente ficou hospedado. E o meu irmão voltou, o Jefferson voltou com a gente. Aí, na segunda-feira, após o falecimento do Andrei, ele já voltou a trabalhar para o Ministério Público. Tá. E aí, quando ele saía, nós sentíamos cheiro de gás no apartamento. E quando ele voltava, porque daí nós redistribuímos, teve uma noite que o Anderson e ele dormiram no mesmo quarto, né, no quarto onde o Andrei faleceu, e o Anderson me relatou que ele acordou sonhando, segurando a mão do Anderson. Nervoso, assim, daí perguntando, não, o padrinho falou alguma coisa, desconversou. Porque ele ficou hospedado uns dias lá em casa. Aí foi quando a Dedé pediu, mãe, eu não quero que o padrinho fique lá em casa.
E aí foi que eu te falei para ele, e ele prontamente, ele não contestou, perguntou o porquê, ou tentou dizer, não, tá certo, vou sair. Quando eu falei para ele, ó, eu acho melhor tu não ficar aqui em casa, né? Porque, na verdade, até ali, nós estávamos ainda no processo do início do luto. Será que a irmã do Andrei, ela já estava desconfiada, por isso que ela não queria que o tio ficasse em casa? E ele disse, não, tudo bem, eu vou para a casa da Dona Maria, inclusive ela já tinha me oferecido para ficar cuidando da casa dela lá, porque ela vai para a praia, e eu vou ficar lá. E ele aceitou, assim, bem rápido, né? Nem contestou. E nem também fez cara de triste, nada, para ele foi como uma notícia normal. Certo. Bom, mas aí, Kátia, vocês resolvem, vocês têm uma questão que nós temos que tratar, duas questões. O celular do Andrei e o encontro do bilhete. Tá. Aí, na noite que aconteceu o crime, o meu irmão disse assim, ó, que ele ficava responsável pelo celular do Andrei, que ele ia te entregue para o Jobim, que é amigo dele. Que trabalhava no Ministério. Que trabalhava no Ministério Público junto com ele, e eles eram colegas, amigos, e se visitavam, né? Eles tinham uma amizade. Não com os outros dois, eu não conhecia. Os dois do Ministério Público foram lá em casa. Então, sabe se esse Jobim que teria convidado ele para ir para o Ministério Público? Não sei. Tá. Essa eu não sei. E então ele teria dito que ele entregaria para esse Jobim. Que ele disse, eu vou entregar para o Jobim vai entregar lá na delegacia, não tem problema. Porque o Jobim até então também era a pessoa de confiança dele. E o celular do Andrei, não prestamos atenção onde é que estava o celular. Só quando a gente voltou, quando eu fui na delegacia, que a promotora, a delegada Elisa, me perguntou do celular. Eu disse, mas o meu irmão disse que a senhora dispensou, que iam pesquisar pelo IP. E eu não entendo muito dessas coisas, né, doutora, de celular, como é que se pesquisa. Eu lembro que quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, mas como é que ela sabe que é o meu CPF, né? Será que o meu irmão também já sabia o meu CPF? Mas era tanta coisa acontecendo que eu não me parei para prestar atenção nesse detalhe. Certo, mas assim, a senhora entregou o celular do Andrei para o seu irmão, certo? Ele pegou porque estava na bancada, assim, lá de casa, e aí ele falou, eu vou levar o celular do Andrei para entregar. Porque como o Andrei estava de castigo, o celular estava lá no meu quarto. Sim. E esse celular, quando ele lhe entregou, foi tirada a senha? Sim, não, quando eu resgatei o celular do Andrei, porque o Andrei estava mal na escola. E aí eu falei, filho, tira a senha. Porque às vezes ele deixava a senha, né? E aí ele tirou a senha. Eu falei, filho, tira a senha, porque daí eu não ia saber para acessar, para ver se ele tinha mexido ou não quando eu não estava junto com ele. Aí, quando o Everton estava lá em casa, no dia 7... Mas vamos tentar, assim, só para poder os jurados compreenderem, para a gente não perder o fim da meada, tá? A senhora entregou o celular para o Jeverton, para o acusado. Isso. Correto? Isso. Ele ficou de levar na delegacia. Isso. Ele lhe disse que na delegacia disseram que não precisavam do celular. Foi isso que a senhora nos disse. Que não precisava. Que eles iam pesquisar pelo IP. Que eles iam pesquisar pelo seu CPF, pelo IP, sem precisar olhar o celular, o que estava no celular do seu filho. Exatamente. Certo? Isso. Além disso, vamos ver se tem uma segunda informação. Ele disse que tinha entregado para o colega dele, Jobim. Isso. E que no Ministério Público faria uma pesquisa. Isso. Não no Ministério Público, ele falava aqui no IGP, na perícia, que a perícia ia periciar o celular. Não tinha nada a ver com o Ministério Público. Tá, então ele deu duas informações. A primeira, que a polícia não queria o celular. Não. Peraí, vou voltar. Ele disse para mim assim, que pegou o celular e entregou para o Jobim, que o Jobim ia entregar. Só que depois ele devolveu o celular e disse assim, a polícia disse que não precisa do celular físico, porque eles vão pesquisar pelo IP. Mas só que nesse período o celular ficou com, não sei onde é que estava, mas ele dizia para nós que o celular estava com o Jobim. Ele disse, eu vou pegar o celular com o Jobim e vou trazer aqui para casa. Certo. Aí vocês resgatam... Então o celular do Andrei ficou sumido nesse período aí. Quando vocês resgatam esse celular, a senhora faz o quê? Aí eu estava mexendo no celular
porque eu queria ver o Andrei, a fotinho dele, né? Porque é adolescente, tira foto, né? E aí, quando eu peguei o celular do Andrei, eu pedi para o meu irmão, para o Everton, vamos ver o que tinha de fotinho do Andrei, né? Para mexer ali. E aí, quando o meu irmão foi mexer, ele disse, ué, Kátia, tem senha. E o celular do Andrei estava sem senha, porque estava no meu quarto, né? Na noite do crime. Aí eu disse, ué, senha? Que estranho. Aí o meu irmão fez um Z e desbloqueou. E o Andrei não usava Z para bloquear o celular. As referências são que ele usava senhas até bem chatinhas. Muito chata. Ele e a minha filha ficavam competindo, acho que para ver quem fazia a senha mais complicada. Porque eu dizia, filha, dá teu celular aqui. Daí ele levava um tempão para desbloquear ali, né? E fazia a senha dele ali. E naquele dia, meu irmão só fez um Z e desbloqueou o celular. Daí eu achei estranho aquilo ali. E aí, quando a gente foi mexer no celular, dizia assim, último acesso a 30 dias. Desculpa, último acesso a 7 dias. 7 dias dava dia 30, porque esse aí foi dia 7, né? E o Andrei morreu na madrugada do dia 30, né? Então, o celular, na hora que o Andrei morreu, estava no meu quarto. Então, não teve acesso ao celular no dia que o Andrei morreu. E aí, depois, quando a gente foi na delegacia falar do celular, foi que a delegada disse que o meu irmão falou para ela que... Não falou do celular para ela. Que ele não teria levado. É. Certo, mas aí teu irmão Everton... Então, gente, ele alterou praticamente toda a cena, né? Todas as provas que teriam, né? Junto com os colegas dele, que, sei lá, talvez os colegas não tenham nem pensado que ele estaria cobertando algo, né? E sim que estavam ali para ajudar, né? Pode ter sido, né? Vamos ver. Gisele, menina, eu nunca vi, não, esse negócio aí da postagem do Insta. Quem é que fala? Fale um segredo da sua família. Cada comentário falando desse tipo de homem. São os próprios homens que falam ou são as pessoas da família que dizem esse tipo de coisa? Pois é, Isabela, nunca ia desconfiar do irmão. Jamais. Eu, pelo menos, nunca desconfiaria dos meus irmãos. Só um pouquinho, só para objetivar. Então, se eu entendi, como o celular não estava com ele, tu estás me dizendo que tiveram acesso ao ao celular do Andrei depois dele morrer. Sim. E quando acessaram o celular dele, por óbvio, depois dele morrer, o celular estava com quem? Estava com meu irmão. Certo. E aí, quando... Eu estava com seu irmão, que é o réu, né? O Jefferson. O réu. E aí, quando a senhora consegue resgatar esse celular de volta, a senhora pediu para o seu outro irmão analisar. Isso. O Everton. O Everton. Porque o Jefferson não estava junto nesse momento. O que o Everton viu neste celular? Ele disse que tinha que meu irmão tinha dito para ele, o meu irmão réu, que tinha 2 vídeos de como destravar uma pistola e como morrer sem dor. E eu não tinha visto o celular, porque eu não quis ver isso aí, né? Eu vi só as fotos, as coisas do Andrei ali. E aí, quando a gente foi ver, não era disso, era uma menininha que mexia numa pistola e outro rapaz que falava em castelhano, espanhol. Certo, mas e esses acessos a esses vídeos foram feitos quando o Andrei estava vivo ou quando ele estava morto? Estava morto, porque ele dizia 7 dias, último acesso. 7 dias já dava tempo do Andrei. Foi o dia que nós estávamos sepultando o Andrei. Então, ele alterou aí, né? Ele mexeu no celular do menino, colocou essas pesquisas para fazer parecer, caso o celular do menino fosse periciado, que eu acho que nem foi, né? Pelo que eu estou entendendo, desse aí, aparecesse essa busca de que para parecer que o menino tirou a própria vida. Gente, são relatos de pessoas que passaram por situações de adubo, né, Gisele? Meu Deus, é muita gente mesmo. E a grande maioria é, sim, gente da família. É pai, é irmão, é avô, padrasto, são os principais. Então, assim, gente, é muito complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado, não importa se o seu filho é menina ou menino.
tá? Esses pedos, eles não estão nem aí para isso. Infelizmente, tem que ter muito cuidado com os filhos, gente. Foi dia 1º de dezembro, daí o Andrei já estava sendo sepultado. Ou seja, o celular que estava com o acusado, ele acessou vídeos sobre suicídio. Sim, ele disse que era vídeo sobre suicídio, mas não era. Era esses dois, porque ele, depois... Sobre morte, sobre armas. Isso. Como simulando que a vítima teria pesquisado isso. Só que a vítima já estava morta. Porque ele disse assim, o Andrei já estava consumindo... Como é que ele falou? Pesquisando como morrer sem dor. E aí, aí quando a senhora foi na delegacia prestar depoimento, a senhora conversou com a delegada, correto? Isso. E aí a senhora questionou a delegada por que ela não teria recolhido o celular para verificar essas pesquisas? Porque ela disse que meu irmão não levou o celular para ela. Que em nenhum momento meu irmão apresentou o celular para ela. Ele apresentou um bilhete que a gente encontrou. Tá, e aí depois a gente vai entrar no bilhete. Mas do celular que ele disse que poderia ser pesquisado à distância, que não precisava do celular físico, que não precisava entregar, ele nunca ofereceu e nunca entregou. Não foi ele que entregou, fomos nós. Foram vocês. A senhora tomou conhecimento que nesse celular, quando foi verificada a questão de vídeos ou coisas apagadas, que os vídeos do YouTube não foi possível resgatar, certo? Sim, tem essa informação. Mas que no período que estava com o réu o celular, que houve mensagens apagadas. Isso a senhora sabe? Sei. Então, que o acusado apagou mensagens, ou com o período que estava com ele o celular, mensagens da vítima foram apagadas. Isso a senhora sabe? Sim, mensagem e arquivos, né? E arquivos. Isso a senhora sabe? Sei. Que foi bem quando estavam com ele. Sim. Aí a gente vai para a próxima questão que a senhora queria nos falar, que é o famoso bilhete. Doutora, só um pouquinho. São 10 para 1 já. A gente vai ter que fazer um intervalo para o almoço, até por causa do horário. Então, acho que a gente pode interromper para começamos depois com o bilhete. Eu vou fazer 2 perguntas que eu tenho aqui de jurados, que se referem a questões que já foram tratadas, tá? Uma delas, se a senhora souber responder, questiona qual era a função do réu no Ministério Público. Ele trabalhava de quê no Ministério Público? Eu não sei o que era o cargo dele, mas na Brigada Militar ele sempre trabalhou na parte da inteligência, né? A parte discreta da Brigada Militar. Ele não usava farda. Ele investigava crimes, assim, né? E no Ministério Público ele tinha dito para nós que seria isso também, que ele continuaria trabalhando como discreto, né? Uma função discreta. Eu acredito que depois as partes vão poder esclarecer isso bem para os jurados. E a senhora sabe se esses amigos que foram na sua casa tinham a mesma função que ele no Ministério Público ou trabalhavam na brigada sem ser no Ministério Público? Eu não sei porque eu não conhecia eles, né? Ele que falou, são meus colegas, são meus amigos. E o Jobim, sim, que eu sabia que era amigo dele. Os outros, ele me apresentou como colega, amiga, eu não lembro bem como é que foi, mas eu sabia que era do Ministério Público ali com ele. Não sabe se eram policiais militares também? Não. Tá. Tem alguma pergunta aqui em relação à posição que a senhora localizou o Andrei, que ele estaria coberto? Isso. A arma estaria debaixo do cobertor? Isso. Tinha algum furo no cobertor? Visível, não. Depois foi periciado, também acho que não tem, né, doutora? Nós temos aqui o cobertor, depois, se for o caso, a gente mostra para os jurados, mas eu estou lhe fazendo a pergunta porque foi um jurado. Olhando assim, eu não enxerguei nenhum rasgo no cobertor. Tá. Depois, a outra questão é uma questão de entendimento, acho que não cabe para informante responder. Então, doutora, podemos encerrar, fazer um intervalo agora, até porque os jurados estão com fome, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai interromper agora, a gente vai fazer um intervalo para o almoço, 1 hora, tá? São quase 1 da tarde, voltamos às 14 horas. Os jurados vão acompanhados dos oficiais de justiça, também vai um segurança do Poder Judiciário. As testemunhas vão também, a dona Kátia vai também almoçar acompanhada, tá, da nossa equipe. E depois, então, retornamos às 14.